Sim. começar com. Não alcoólico, tá? Fique claro. É kombucha. Kombucha. O vídeo já começa, tipo assim, nós três no mesmo ambiente, né? O que é isso? O que a gente pode esperar? É lavação de roupa? É fofoca? Olha, se a gente se empolgar, quem sabe o segundo não vira isso. É. Pois é, vamos começar esse vídeo aqui dando um contexto, porque primeiro o que a Mar tá fazendo aqui e o que é aqui, né? Onde estamos? Porque esse cenário também é novo para vocês. A gente está em São Francisco Uhum, e a Mar veio aqui para ver o Danone. sim. Porque a gente vai contar agora por que ela vai ver o Danone e vai contar tudo o que aconteceu, fazer uma timelinezinha. Aliás, eu fiz literalmente uma timelinezinha, porque senão eu não ia lembrar de tudo que eu tinha que falar. Mas vamos começar pelo contexto, pelo começo? Quer contar o que aconteceu do. Por que você tá aqui, por exemplo? Por que você veio da Danone? É, eu tô aqui porque nós já joga direto a bola pra mim, a mais chorona do vídeo, né? Péssima essa história, mas tudo bem. Bom, eu tô aqui porque, a princípio, essa semana agora, que é dia 29 de janeiro, o Danone tinha uma consulta marcada com um veterinário especialista aqui da região da Califórnia, que trabalha com um procedimento que, pelo que a gente tinha pesquisado até então, era a nossa maior esperança de conseguir fazer algo pelo Danone, que está com um tumor, ou que a gente nem sabe direito o que é esse tumor, mas está com uma massa ali no spleen, como chama mesmo? Baço. No baço dele. E como a gente não sabia direito o que ia acontecer, era um momento super delicado para todos nós. Eu decidi, meio que de última hora, vir para estar aqui com o Du e com a Leca e com o Doni nesse momento. Então, na quinta-feira, eu mandei uma mensagem para eles, né, perguntando: tudo bem se eu for? Tô sentindo no meu coração que eu quero estar aí com vocês. E aí, comprei a passagem e no domingo, não, no domingo eu embarquei de cedinho pra vir aqui pra São Francisco. No sábado, aliás. No sábado eu Sábado. embarquei. Então, e a Mar veio para esse procedimento do Danone, que já é um procedimento experimental. Isso, nível Mas acadêmico por que ainda. ele tá, por que chegou nesse ponto, né? Vamos contextualizar e agora vem a timeline. Vocês vão complementando com a história de vocês. Uhum, Eu vou começar num momento que foi mais ou menos final de 2019, que era final de ano na Irlanda. O uhum. Danone estava morando comigo e estava em Dublin ainda. E aí eu lembro que eu tinha saído e voltei, como sempre fiz, assim, eu fico em casa várias horas, tal, de boa. E eu lembro dessa noite, nossa, essa noite que toda vez que eu lembro, eu Nossa. fico assim, puf, não. Eu lembro quando eu voltei, o Danone tava encolhido embaixo lá no canto do jardim, assim, embaixo de um galho, de uma árvore, assim, tremendo. E não conseguia sair de lá. E aí eu fiquei desesperado. E aí, levei pro vet pra ver o que tava acontecendo. Não sabe, tava fechado, na verdade. Levei pra uma emergência. Aí não Lá daí eu sabia muito senti. bem. Aí, falei, volta aqui amanhã. Aí a Danone ainda voltou pra casa. Posso fazer um parêntese muito importante, muito informativo? Se vocês estão na Irlanda, tem um pet que precisa de uma emergência fora do horário comercial, o único lugar que atende emergência na Irlanda é a UCD, é a Universidade de Veterinária de Dublin. Uhum. Então, antes de correr e ligar para todos os veterinários ou não conseguir atender seu pet, pega o táxi, pega o Uber e corre para a UCD, que lá eles têm atendimento. E eu te falo isso porque eu já precisei deles muitas vezes também. É, fica lá no sul É, de Dublin, perto de Butcherstown, e lá é o único lugar. não tem veterinário normal, não fecha aberto. Uhum. Aliás, tá aí uma oportunidade de negócio, quem quiser abrir um vet. E beleza, não sabíamos fazer. Aí no outro dia, fui levar pro veterinário normal, que é o que ele sempre foi. E aí eles olharam assim, nossa, mas acho que dá um, né, vamos ver, dá um paracetamol aqui pra ele, aquela coisa Ah, bem é bem correta. Irlanda, ai, gente, desculpa, E eu mas. vi que ele tava com dor, mas o Danone, ele não reage assim, tipo, nossa, tô fudido, ele não começa a chorar nem nada. Ele só tava com muita dor, porque era assim, ele tremia, assim, na hora que ele tentava mexer pra andar. Só que ele, né, tava com apetite, aí de repente ele começava a perder o apetite, com aquela coisa de vai e vem. Posso fazer um complemento aí também? Complementa. Porque eu lembro, né, quando você me ligou, né, tipo, de madrugada, assim, falando que ia levar ele pro veterinário. E eu tava na casa de uns amigos e eu saí correndo, assim, também. Peguei um táxi, atravessei a cidade pra ir até esse hospital junto com o Edu e o Danone. E eu lembro que no dia seguinte, quando a gente foi pro veterinário, que eu fui junto com o Edu, eu lembro que eles falavam que não tinha nada e dava paracetamol falando que era dor. E eu lembro que era uma fase da minha vida que eu tava muito conectada com a espiritualidade, assim. Inclusive, eu sei que a gente vai entrar muito nesse assunto também, mas eu lembro que eu colocava a mão na barriga do Danone e eu falava assim, tem alguma coisa aqui dentro. E eu lembro que eu falava pros veterinários, não sei se você lembra, eu lembro que eu falei pra veterinário, eu falei assim, tem alguma coisa na barriga dele. Tem alguma coisa, eu sei que tem alguma coisa na barriga dele.
E aí eu lembro que muito dessa cena, assim, sabe? Que, tipo assim, eu coloquei a mãozinha ali e eu sabia que tinha alguma coisa lá dentro que estava incomodando ele. Hum, Sabe? Isso foi antes de vir qualquer diagnóstico ainda, assim. entendi. Eu lembro que, assim, meu mal é mais instinto de pai. Eu tava assim, ó, pelo instinto de pai, que ele não tá bem, ele tá ruim e tal, mas não sabia, não fazia ideia do que era. Uhum. E aí, passou mais um dia, passou o segundo dia, e aí volta pro veterinário, eles, olha, realmente não tá melhorando, a gente falou assim, não pode ser. Aí levaram pra fazer um ultrassom. Ultrassom. E aí viram que tá meio cagado lá dentro. Falei assim, "Ih, caramba, tem Tem coisa alguma aqui. coisa aí. Vamos ter que abrir ele, mas vamos ver se a gente consegue." Aí foi fazer a cirurgia no primeiro veterinário. Mal sabia que era a primeira de muitas. Nossa, Tá assim. esse E cachorro. aí abre ele, não sei o que, e tenta. Aí falou assim: olha, tá realmente com perfuração, porque ele tá com muita adesão, não sei o que lá, mas a gente não consegue achar e. Vamos fechar ele, fecharam ele. Nossa, Aí Não acharam. não acharam. Aí volta pra casa e fala assim: vocês podem tentar falar com a ECD, mas agora já diminuiu para uns 60% de chance dele sobreviver, Nossa. porque tá muito. Né, a gente não conseguiu, assim, não sei se eles vão conseguir. E aí, eu lembro que era assim, tinha que agendar, né? Porque tinha muitos, Uhum. tinha uma fila e é um doutor especialista em animais pequenos, e vai. E aí, nesse momento, nossa, eu lembro que o chão caiu, assim, pra mim, porque eu tava muito, assim, não tava esperando nada. Não, Uhum. assim, tava tão longe, eu falei, não, nunca, essa vai viver 20 anos. Não esperava, e ao mesmo tempo que eu não esperava, parecia que não era real, assim. Eu falei, não é possível, a gente não fez nada juntos, assim, não passeou, não sei o que lá, tudo que eu queria fazer, viajar com ele e tal. E aquilo foi me pesando e eu chorava, só chorava, tava muito se triste. vocês acompanharam o EW como eu acompanhava de espectador, acho que vocês se lembram disso. Porque eu me lembro exatamente, assim, né? Sentada no sofá da minha casa, numa vida paralela, né? Em um outro mundo, pensando, nossa, que dó da mãe do Dudu, a gente não sabia. Acho que ninguém sabia que vocês estavam separados ainda. Verdade, ninguém É, sabia. ninguém sabia. E É. aí eu falava, nossa, eles devem estar sofrendo muito. Eu sei o amor que eles têm pelo Danone. Enfim, apesar de a gente nunca ter se conhecido pessoalmente, né? Mas eu já era fã. E eu pensava, nossa, que dor que eles devem estar sentindo, porque eu tinha um hotel de cães, sempre fui muito próxima de todos os cães e tudo mais. Eu sentia muito assim na minha pele. E eu É. me lembro justamente de viver essa dor junto com vocês, do Danone. É. Eu lembro quando o veterinário ligou pra falar esse negócio dos 60% de chance e tal. Eu lembro que eu tava no Airbnb, que eles ligaram pra mim. Acho que eles tentaram ligar pra você primeiro e não conseguiram, e ligaram pra mim, né? Que era o segundo número. E eu lembro que eu atendi o telefone na hora que ela falou aquilo. E de um jeito, assim, no telefone tão como se fosse qualquer coisa, assim, sabe? Eu lembro que, nossa, eu desliguei o telefone, assim, e eu chorava de um jeito. O escritório inteiro parou pra ver o que tava acontecendo, porque eu já, vocês sabem como eu sou chorona, né? Ainda mais numa hora dessa. E eu tava assim, eu entrei em desespero, assim, eu liguei pro Edu, e aí eu saí correndo do trabalho, mas eu lembro muito da cena, assim, da sala, eu lembro da sala de reunião que eu entrei vazia pra atender o telefone que já tinha visto que era o veterinário, e eu lembro de eu saindo de lá, assim, desesperada, falando, vou embora, meu cachorro, meu cachorro. Tipo, nossa, foi. E, enfim, eu sei que nessa foi o primeiro momento que eu fiquei assim, eu fiquei totalmente sem chão, fiquei perdido e tal, assim, não sabia o que fazer. E a gente, tipo, só tinha uma opção, que era esse único médico da cidade e tal. E muito, assim, inocente de cuidar, não sabia, assim, direito como cuidar de um cão, assim, sabia cuidar do dia a dia, né? Mas não é emergência, né? Sabia fazer É, emergência. E aí, nossa, caramba. E foi um momento que eu lembro que eu voltei a pensar, falei assim, nossa, eu vou orar aqui, né? Pedir a Deus e tal. Mas eu tava muito assim, o que tá acontecendo? Por quê? Não sei o que lá, sabe? Aquela coisa assim, e uhum. meio sem saber, assim, como direcionar isso, assim. E nessa tal, orei e tal. E eu lembro que, né, não só eu, né? Muitas pessoas oraram, muitas Sim, pessoas pediram pro sim, Danone e começaram a ficar preocupados com ele. Eu lembro que levantou ali muita gente nessa preocupação. Inclusive, obrigado quem tava nessa época que lembra. De nada. E, e aí o Noni foi para esse médico e falou assim: olha, a gente conseguiu aqui um agendamento, vamos levar ele para cirurgia aqui nessa, sei lá, terça, 1 da tarde. E era tipo assim, 2 dias depois dele já ter tido a primeira Nossa, cirurgia. eu tava Tipo, assim, tinha olha, acabado de abrir a barriga dele e ia ter que abrir a barriga dele de novo. e tipo, tudo isso, assim, ó, chance de, né, não resistir, porque é uma outra cirurgia logo na sequência, ele nem recuperou da primeira ainda. Tem questão de anestesia, que para cachorro é diferente, uma anestesia e tal, tudo que você já sabe. E aí, ficou horas, assim, e eu, nossa. Aí de repente o médico liga. Olha, a gente conseguiu remover aqui, tudo certo, lá, lá, puta, graças a Deus, isso aqui. Eu lembro que nisso, assim, eu agradeci tanto, assim, mas tanto a Deus. Muito. E eu fiquei assim, então, nossa, assim, que eu tenho, assim, eu tenho que me resguardar, assim, me proteger disso, assim. Eu fiquei tão mal
tão sem chão que eu não sabia, assim. Eu falei, se o Danone fosse embora agora, eu ia ficar muito zoado. Muito, assim. Aham. Entrar numa depressão, eu ia ficar muito ruim. Eu tava muito despreparado. Sabe? Eu tava muito. É. E aí nessa, comecei, não, peraí. Então mudou muito, assim, minha relação, não só com o Danone, né, mas com Deus, de buscar mais e tudo. E aí, olha só que louco, veio a pandemia, né? Foi. Pouquíssimos meses Logo depois. depois. Ele recuperou, era dezembro, e em março já tava a pandemia. E aí, quando eu fui pra pandemia, eu não fiquei mal com a pandemia. Aham. Talvez porque eu já morava isolado, mas segundo que eu já não morava só isolado, mas eu tava assim, tão alegre que o Danone tava ali, que eu tava com ele, E você podia e ficar com ele em casa, né? podia ficar com Tipo, ele. é. Claro que a pandemia foi péssima para todo mundo, mas no meu, minha sensação foi assim, eu passei por uma coisa que me preparou para estar um pouquinho melhor nesse outro momento Uhum. e saber confiar mais. Então eu comecei a partir daí, né, da timeline aqui, a ter esses momentos de assim, saber aproveitar mais, saber valorizar e agradecer pelas coisas que eu tava tendo ali. E Uhum. as coisas que eu tava tendo eram, poxa, graças a Deus eu moro num lugar que eu consigo sair na rua e não tô preso dentro de casa. Graças a Deus eu tô com minha família, que no caso é Danone, aqui comigo. Mas isso aí é muito real também. Eu lembro que nessa época o Danone ficava com você, depois às vezes você conseguia, né, levar ele lá, ele ficava comigo um pouco. E eu lembro que pra mim era muito isso, assim, que, tipo, eu ia passear com ele na praia, sabe? E eu lembrava, tipo, daquilo que tinha acontecido há pouco tempo. E às vezes, sei lá, você saía pra passear com o Danone e tava com o celular, mandando áudio ou respondendo alguma coisa e não sei o quê. E eu lembro que nessa época foi uma época que eu comecei a falar assim, meu, o Danone, ele tá sempre tão presente quando a gente tá passeando, sabe? Ele tá, tipo, cheirando cada florzinha. Eu sempre falava que ele era o Beagle Mindful, assim, porque tava cheirando cada florzinha, cada coisinha, prestando atenção em tudo, querendo, sabe, aproveitar cada segundo. E aí, com tudo isso que tinha acontecido recentemente, também me fez estar muito mais presente, assim, com ele, sabe? Então, quando eu ia passear com ele na praia e tudo, que era pertinho da minha casa, tipo, 5 minutos da casa que eu morava, eu ia sem meu telefone, assim, ou só deixava no bolso pra caso precisasse de alguma coisa. Mas aproveitando mesmo aquele momento com ele, e sempre muito grata dele estar ali, sabe? Porque, tipo, tinha sido alguns meses só, era tão recente a gente quase ter perdido ele, sabe? Então também mudou muito a minha relação com isso, assim, de tipo assim, de aproveitar mais esses momentos com ele, sabe? Eu lembro que nessa fase também, teve algumas outras coisas que foram acontecendo em paralelo, né? Então, uma delas que falou, né? Agradecer e estar lá com ele e tal. Mas eu lembro que na fase da pandemia, as pessoas ficavam muito assim, poxa, agradeça você ter um pai e mamãe para você poder mandar uma mensagem de áudio, para trocar ideia, fala com sua família, não sei o que e tal. Uhum. E eu lembro que, assim, eu sempre fui, talvez vamos dizer que ainda sou, tô tentando melhorar, mas que eu sou muito afastado da minha família, assim, a família de segundo grau, pai, mãe, sei lá, sobrinhos, primos, não tenho sobrinho, nem lembrar. Sabe, essa família que não é esposo, esposa, filho. Uhum. Segundo outro nível. E eu lembro que sempre foi muito, manda mensagem uma vez ou outra e tal. E eu ficava mais preocupado de mandar mensagem e me envolver mais e tentar participar mais, assim, me fazendo essa. É um esforço, né? É um exercício que tem que trabalhar. Aí, beleza. Tô falando isso daqui porque o Danone, desde esse momento, teve essa alteração do corpo dele, tá? Então, o que acontece? A gente tá super tudo bem e tal. Aí chegou o momento de levar ele pro Brasil pela primeira vez. Poxa, que legal, Danone pro Brasil e Que tal, né? alegria, né? Vai E a conhecer a família. família. O Danone pousou, a gente tinha um casamento para ir no interior de Minas e a gente deixou ele pro meu pai, na casa dele, porque, falou, um dia só, né? Ele já tinha ficado lá uma noite com a gente, aí na segunda noite, falou, a gente viaja e volta na outra noite, Aí era foi um assim, bate e volta. bate e volta, era uma noite E só. seu pai tem cachorro, então, assim, você Sim. tava acostumado já, Boa, assim. Três. né? E aí o que acontece? A gente vai, volta de viagem e olha pro Danone e fala, Danone não tá bem. Ele tava Gente, é enorme. bizarro o quanto o Edu sabe do Danone. Ele sabe quando ele quer cagar, ele sabe quando ele quer comer, ele sabe quando ele tá triste, ele sabe quando ele tá feliz, ele sabe quando ele aprontou alguma coisa. É absurdo, é absurdo. E aí, quando a gente voltou de viagem, a gente olhou pro Danone e, assim, ele não tinha feito tanta festa, mas às vezes ele fica magoado também quando a gente sai e fica muitas horas distante. Eu achei que fosse só isso. Mas o Eduardo encasquetou. Esse cachorro não tá bem, esse cachorro não tá bem. E foi coisa de a gente chegar em menos de 30 minutos, ele tava gigante. É. E aí eu falei, não, vamos levar ele para um veterinário. A gente levou ele para um veterinário que no Brasil, graças a Deus, tem veterinários 24 Eu que horas. escolhi. Inclusive a gente tava na puta que pariu e tava lá. E aí levamos ele pro veterinário. Aí a mulher do plantão assim, olha, a gente vai ter que deixar ele internado aqui pra mulher da manhã ver. Eu falei, ó, então a gente volta de manhã, né? Pra ver. Voltamos de manhãzinha lá. E aí não deu outra. Ela olhou e falou assim, não sei, vamos ter que fazer um ultrassom. Vamos fazer um ultrassom. Beleza, ultrassom, justo. Faz ultrassom. Olha, tá muito nebuloso, não dá pra saber o que que é. Tem um corpo estranho aparentemente aqui. Então vamos ter que abrir ele. Então,
Tem que abrir ele, né? Um detalhe, gente, olha, veterinária no Brasil, parabéns, vocês são incríveis. Não tem nenhum lugar no mundo que tem uma veterinária tão boa. Todos os episódios do Danone, tanto da Irlanda quanto aqui, não sei se na Finlândia Veste foi assim, mas pelo menos com a Lola foi. Sempre que era um procedimento que era um pouco mais invasivo, até mesmo ultrassom, que não é nada invasivo, mas né, depende da máquina do computador, eles levam seu cachorro para outra sala, você não sabe o que está acontecendo com ele, e eles fazem o procedimento. No Brasil, todas as nossas experiências foram simultâneas dentro da sala com o veterinário e o cachorro. Vocês ficaram juntos no A ultrassom, gente né? ficou no ultrassom, Que a gente legal. ficou junto na sala, no raio-x, todo mundo vestindo Ah, aquela armadura de laser, Pegamos radiação junto. pegamos radiação junto tá na certo, Anne. isso aí. E a gente participou de tudo, a gente faz muita diferença, isso é muito bom. Não lembrava ou não sabia disso, mas muito legal. Faz muita diferença mesmo. E aí a gente fez todos os exames, isso aqui, e falaram, não, vamos ter que abrir ele, né? E aí a gente, bom, fazer o quê, né? Bora abrir o Danone. Desespero. Aí o que acontece? Literalmente aconteceu isso. A cirurgiã, no momento que ela tava abrindo ele, tal, deu, sei lá, talvez 10 minutos, ela ligou pra gente lá e falou assim: olha, não dá pra fazer nada aqui. Vocês não fazem ideia de como tá isso aqui. Vou até mandar um vídeo pra vocês. E aí, vamos fechar ele aqui. Não vamos pôr o vídeo agora porque é muito forte, mas Não, a gente tem é esse literalmente vídeo um da vídeo barriga do gravado dela com o Danone aberto aqui, assim. E ela mexendo assim, Segurando o celular dele. fazendo assim. E ela falava assim: impossível de mexer nesse cachorro. Ele não tem um órgão, ele tem um pacote que tem todos os órgãos juntos, colados uns aos outros. E olha só, eu não consigo encontrar o baço dele. E nisso ela remexendo um monte de. Ai, gente. Um monte de. É, Mas tá tudo grudado, então, como se ela estivesse mexendo uma coisa assim, aí não É. mexe, ela tem que puxar aqui, não sai. Bizarro. Que loucura, Ela né? falou, ó, não consigo nem achar, eu fui abrir aqui, quase cortei o fígado dele aqui, sabe? o fígado dele tá colado aqui perto do peito, os órgãos estão todos num lugar diferente. Tá tudo num lugar diferente. E, gente, Nossa. não sei como esse cachorro tá vivo. É, Ela falou com essas palavras, tem um vídeo gravado, não sei como esse cachorro está vivo. Vou só fechar vou aqui, fechar e não abra nunca mais. não abre. Aí Nossa. fechou o Danone. E a gente falou assim, pô, então, e agora? Fechou ele, não resolveu o problema dele, porque não tinha nada dentro dele, só se abriu e vazou o gás que tinha nele. Era bonzinho. Psh. Aí deram um monte de remédio e falou assim, ó, vamos tentar tratar como se fossem gases e outras coisas, tanto da Luftal, da Omeprazol, cuidar de acidez, tal, sei lá. Deu tudo que eu tenho remédio que eu tomo, inclusive. Tava Tá, o pai pra do mim, filho. pra você, um pra mim e pra você. É, Um omeprazol pra mim, um pra você. Oi, gente. e vai tratando, e ele foi recuperando, e de repente ele passou assim, parecia que não tá acontecendo nada. Nada. Ele tava 120%, ele não tava 100%, ele tava 120%, ele tava num nível que você fala assim, não é possível, assim, que há 3 dias atrás esse cachorro tava internado com a É maluco como ele recupera, gente. E aí, assim, ficou aquela coisa, a gente já, né, como eu falei, tava mais próximo, assim, eu falei, nossa, isso é muito por Deus, que esse cachorro não é pra estar vivo e tá aí, maluco, perambulando, É um milagrinho, né? tá assim de volta com a gente. É. E E um mês depois foi tão gostoso que ele foi pro Dente com a gente, comigo e com meu irmão, pra Passou conhecer Natal minha com vocês. família, passou Natal lá, no interior de São Paulo. Danone, mano, Danone já viajou tanto esse mundo, gente. Nossa, e foi um dos natais mais gostosos, assim, porque foi o Danone, nossa, é muito bonitinho, né? Ele, nossa, ele é uma energia, né? Uma presença dele, uma luz. Aí passou o Natal com a Má e passou ano novo com a gente. Foi. Rolê. A gente levou ele pro rolê. Tá? Saiu nas ruas de Rolê. São Paulo, levamos ele pro samba. Olha isso. Ai, Danone, gente, ele não tem verdade. tempo ruim, não. E, enfim, tudo super bem, Danone tá de volta. Aí eu me mudei pra cá, pra São Francisco, no ano de 2023. A Leca demorou um pouco mais pra chegar, mas chegou Leca, os cachorros, todo mundo no final do ano, em dezembro. Primeira semana. E aí, eles chegaram, e nessa semana, o Danone começou a ter muito vômito, dor de barriga, ficava com muita diarreia bem ruim mesmo. E a gente pensando assim, poxa, mas deve ser alimento que trocou, a viagem e tal, né? A ração que ele comia na Irlanda era uma ração ótima e não vendia aqui. Mas aí a gente achou a mesma ração, a Royal Canin. Ah, não era a mesma, mas é uma Ah. que ele já conhecia, que é uma, É. uma boa ração. A gente ótima pensou que fosse a troca de ração, né? Porque É. saiu de uma e era pra outra. Isso. Aí trocamos, voltamos para uma ração que ele já tinha comido antes no passado dele. Inclusive, a gente comprou a ração, aquelas que são de intestino sensível e tal. Temos para ele também. E nada, assim, continuava tendo muito vômito, muita diarreia, principalmente. Ele às vezes comia e vomitava, comia e vomitava. E a diarreia tava tão ruim que, assim, ele acordava de madrugada e ficava indo, assim, no banheiro, né? Descia aqui, né? Porque não tem varanda nem nada, descia aqui no quintalzinho aqui de baixo e ele ia no banheiro, assim, líquido, e não parava. Aí a gente, nossa, mas tá estranho. Aí a gente notou um volumezinho na barriga dele, né, perto do estômago. A gente falou, nossa, ele tá com uma bolinha aqui. O que será que é? Isso. Até então a gente tava ok. Aí a gente falou, vamos levar no vet pra só ver, né? Assim, já que tá muitos dias já de. Porque uma diarreia no cachorro, diferente de uma diarreia de humano,
você passou 2 dias, você já tem que. Até no ano, né? Passou 3 dias. E aí você vai ver. É, Mas você na tem que ver. verdade foi muito rápido, porque o Danone começou a ter a diarreia, e aí nós percebemos que teve essa bolinha, e quando a gente percebeu essa bolinha, no dia seguinte o Danone já estava assim, muito prostrado, muito. Ele não queria comer mais, isso é pra gente o maior termômetro de que ele tá bem ou não está. Se ele não quer comer, a gente começa a ficar bem preocupado. É. E, na verdade, ele parou de fazer a diarreia e não fazia cocô, não comia e não tinha mais energia pra fazer nada. Não queria levantar do sofá. Isso foi dezembro de 2023, né? E isso foi segunda Foi semana de ano do dezembro. Natal, ano do É. Natal. E aí a gente levou ele pro veterinário. Que foi o dia 19 de dezembro, esse dia aí que vocês levaram pro veterinário. Que eu lembro que eu fiquei acordada até 2 horas da manhã pra Foi, a falar gente com levou ele pra vocês. emergência. Foi? Eu e o Cris, a gente ficou Então. acordado. Aí levamos lá. E aí, esse primeiro vet, assim, eu vou te falar. Pior veterinário que fui na minha vida, se eu puder não recomendar, eu vou te dar um nome aqui e falo que vocês nunca vão ser veterinário. Porque a forma que a gente foi tratado foi literalmente assim: você chega num lugar, na recepção, aí vê uma aprendiz de veterinária com um caderno, fala, me fala o que tá acontecendo. Aí você fala, tá tendo isso, ela vai anotando, tá tendo isso, você, então ele tá tendo isso, tá. Diarreia, ok. Qual que é o nome da comida? Como é que chama essa comida mesmo? Royal Canin, ok. Você vê que ela tá. Poderia ser o chat GPT ali em vez dela. Sabe? Por exemplo, qualquer coisa, precisa um gravador. Podia falar no gravador e entregar. Aí você faz isso, ela fala, ok, vou levá-lo pra dentro. Aí some, leva. Aí ela volta e fala assim: daqui a pouco a gente te liga, pode ir embora pra casa. Mano, Você não, tipo, você não vê o veterinário. Aí vão pra casa, sei lá, né? Coisa estranha de São Francisco, isso. Vão pra casa, aí tem o telefone toca ela fala assim: olha, é o seguinte, então, a gente identificou, a gente na verdade identificou não, falou assim, viu que você falou que tá tendo vômito, não sei o que, a gente vai precisar então fazer exame de sangue, exame de urina, fazer ultrassom, fazer raio-x, fazer não sei o quê. Mas a gente não faz nem ultrassom nem raio-x, então a gente vai começar com. Não, raio-x fazer. Ah, esse é um raio-x, Fazer, verdade. fazer não sei o que, isso aqui lá, e fazer mais outro exame de não sei da onde, passaram assim uma lista, assim, então a gente vai te mandar agora uma invoice para você pagar, a invoice ela cobre o valor mínimo e máximo, e aí você paga o valor máximo, e aí a gente vai começar a partir daí a fazer os tratamentos, e aí depois a gente conversa. Se a gente não gastar tudo que tá na invoice, a gente te reembolsa o que você pagou a mais. Então veio uma invoice, tipo, era, sei lá, $2.400. $2.700. 2.700 dólares. Com uma lista de coisas, a gente, beleza, assim, meio assustado, assim, tipo, E o puta que pior pariu, é assim. que eles esperam você fazer o pagamento para eles iniciarem qualquer procedimento no cachorro. É. Ou seja, tipo assim, foda-se, né? você tá até para dar um paracetamol para a dor, eles mano. querem- Outra você coisa, tem que pagar o procedimento inteiro. Nossa. aliás, outra coisa E aí, bizarra que eu falei pra Leca, eu estava na recepção, eu falei, nossa, que recepção depressiva. Em vez de ter lá cachorros felizes, uma raçãozinha pra vender, tinha um quadrinho escrito assim, toda vez que essa vela tá acesa, um cachorro morreu. Ai, mano, E não. aí, Não embaixo, um nada. panfleto de serviço funerário pra cachorro. Não, mas eu deixa eu dar meu contexto. Isso não explica por que que isso é horrível. Eu acho que é horrível. Acho que eu tá isso na Mas recepção. eu acho que é horrível. Mas o que acontece é os custos veterinários aqui nos Estados Unidos são tão caros que o número de cachorros que são colocados para dormir é Eutanásia. imensamente grandes. Então as eles pessoas não não têm querem deixar, condição. não tem Porque se uma pessoa condição tem condição, ela paga 2.400. e também não quer deixar o É. cachorro e também não quer deixar o cachorro sofrer. Então as pessoas tomam a decisão de matar o cachorro para o cachorro não sofrer. Mas é a coisa mais comum que acontece. Aí, tipo, eles pedem, quando essas luzes estão acesas, por favor, façam silêncio, um cachorrinho está Mano. partindo. Tô aqui É falando um horrível. cachorrinho. Enfim, primeira vez que eles passaram, vai dar tanto aqui, vai dar 2.000 porrada. Eu tava fisicamente lá, a gente tava fisicamente lá. E a gente ficou puto da vida. Isso. E aí a gente voltou de bike. Só que a hora que a gente tava voltando de bike, olha como as coisas são. Eu vou falar dessas coisas do Pino, porque vocês vão entender, talvez, ou não. O que tava aquele tipo meio cinza, uma leve pingadinha assim de garoinha, bem pouco, assim, quase não chovia. Aí deixamos ele lá, não sei o que, ver essa conta, tipo, nossa, eu fiquei puto, falei, não é possível, tal. A gente achando que era uma coisa muito simples, assim, vai dar um negócio pros gados, vai dar um hospital, vai passar, tal. E aí, ver essa conta, a gente falou, não, vamos voltar de bike pra economizar, pra não pegar outro Uber pra voltar. E aí a gente foi voltar de bike. Na hora que a gente tava voltando de bike, eu tava muito puto. E começou a chover, como parecia que tava jogando balde de água, assim, na minha cara. Chá, chá, e jogando assim, porque tava encharcando, assim, mas encharcando. E eu ficando puto. E eu lembro que eu ia na frente, assim, a Leca ficando pra trás, porque eu comecei a ficar puto e minha cabeça. Sabe quando as coisas vão fechando, assim? Foi fechando, assim. Eu tava mas muito puto, mas muito, assim. E as coisas não dá. O semáforo fechava, eu tava. Mas que porra, esse semáforo fechou, isso o quê? Injuriado, assim. Aí um cara passava, eu, pô, o cara passando na frente. Nossa, eu E tudo ninguém tava. quer ver o Edu puto, né? Ninguém. Não.
estavam deixando de um jeito. A pior pessoa que eu já vi puta na vida. Eu fico muito. Nossa, e aí eu lembro que eu fiquei mal, assim, Mas aí a briga é boa, porque eu e era fico uma puta raiva, porque também. assim, você sentia assim a veinha aqui debaixo do olho, assim, tremendo, assim, Nossa. nossa, E horrível. eu não podia nem brigar, porque normalmente quando o Edu fica puto assim, aí eu fico puta com ele, e aí ele fala, opa, peraí, eu acho que eu tô exagerando. E aí a gente Mas eu não se tava com controla. você, Não, não tava- tava. O problema é que eu não podia falar porque ele tava muito abalado por causa do Danone. Sim. Então era hora de eu falar, opa, peraí, se liga, não vamos, não é assim, não vai adiantar nada ser nervoso assim todo. Ah, né? Só que naquele momento não era o momento de eu brigar por ele porque ele tava nervoso, porque ele tava genuinamente Tava nervoso. triste, né, também? A Tipo, gente tava tentando, a gente tentou, nesse momento teve um episódio que a gente foi tentar trocar as bikes, que a bike que a gente tava, até isso, né? é uma hora A pra bike tava com a bateria acabando, a gente tava usando as bikes elétricas. E a gente não conseguia trancar a bike nossa. no negócio que a gente tem que fazer o parking delas. pra tirar o outro. Nossa. E aí tinha dois caras dando manutenção. E ele brigava e pá, pá, enfiava a bike. E eu não conseguia enfiar a minha. E ele batia na minha. Os dois caras já estavam, tipo assim, com Olho regalado. o olho arregalado, com medo dele. E aí, enfim, a gente não conseguia desbloquear a bike. Quando você tá nessa vibe, tudo dá errado. É uma É. cadeia de coisas. É porque tudo vai atraindo, né? Você já tá. Sem dúvida. É. É uma Enfim, Enfim, bola de conseguimos neve. tirar a bike tal, isso lá, aqui, beleza. voltamos pra casa. Paramos já. Aí, beleza. Aí veio essa coisa assim. Ó, falou do ultrassom, falou, não, então a gente não faz aqui. A gente falou, então, porra, né? Não adiantou nada. Aí alugamos um carro, falei, não, vamos alugar um carro dessa vez. Fomos lá buscar o Danone, levamos pra casa. E a gente começou a procurar desesperadamente vets que tinham na cidade pra ver assim, quem faz Pets ultrassom. bons, né? Não, qualquer uma. Qualquer A gente um. ligou Olha só. para 18 clínicas veterinárias que pudessem fazer um ultrassom de um dia para o outro, porque esse veterinário que cobriu 2.700, como resultado do exame dele, ele já sabia que o Danone estava com infecção urinária, com uma anemia muito forte, que tinha uma massa, essa a gente sabia também, e que provavelmente precisaria de fazer o Ah, não, como é que chama? e a, O e a ultrassom muito mulher, ela rápido não para falava saber. ter uma massa, there's a cancerous tumor. Ela falava que era um tumor cancerígeno. É assim que ela tava falando. Não tava chamando de massa, não. Aí foi muito difícil, porque a gente falou, então vocês fazem ultrassom? Porque a gente precisa saber o máximo de informação possível pra gente conseguir agendar uma cirurgia. E ela, a gente não tem ultrassom aqui na clínica. E aí aqui em São Francisco é muito mais complicado, inclusive, do que em Dublin, porque eles dão esses serviços de prioridade para clientes da clínica. Então eu ligava para as clínicas e falava assim: já é cliente aqui? Ah, o doutor fulano, que é a pessoa especialista para operar a máquina de ultrassom, não está aceitando novos clientes. Falava, moça, o meu cachorro tá morrendo, eu preciso de uma máquina de ultrassom. Aí foi muito legal que uma menina me passou o contato de uma possível clínica que teria o ultrassom, que foi essa que o Edu entrou em contrato, né? E aí, achamos essa clínica, que não era tão longe daqui, graças a Deus. E a gente falou, vamos levar lá. E aí porque eles são meio que um hospital também. Então a gente levou, e aí, esse assim, se o que pegou no lugar da nota -2, esse era a nota 5. Porque é um lugar que o pessoal era super atencioso, recepção ali, a primeira enfermeira levou a gente para uma salinha, olha só que legal a diferença. Você fica na salinha, fala assim, a gente vai vir aqui conversar com você. Aí vem lá a pessoa conversar com você. Aí tu conversa, pega um Danone, mexe e tal. Ah, tá, olha só, legal. Então, o que a gente recomenda é fazer agora um ultrassom para poder identificar o que pode ser isso, né? A gente, legal, fazer ultrassom então. E aí, e falou assim, se a gente tem que é uma cirurgia, a gente já faz cirurgia. Então você já paga pela cirurgia, né? E a gente A gente já coloca o ultrassom mesmo que vai ter que já fazer põe. e a cirurgia, porque aí você faz uma transferência só, E aí, já mesma tá tudo coisa, tem o certo. mínimo e máximo. Aí o mínimo era, tipo, sei lá, Era 9.900 9.500, e o o máximo máximo era 13.000, 3.000, 2.000 e pouco. 2.700. Aí a gente, nossa, beleza. Aí pagou lá os 12.000 e porrada, quase 13.000. Eu nem sei como o cartão de crédito aceitou. Aceitou. Vai, Graças a Deus que fiquei com um pouco de aceitou. medo disso, mas Milagre. eles aceitou. Aí, mesma coisa. Ela vai pra casa. Aí ela, olha, realmente é uma massa. Vai ter que abrir. A gente, não tá, né? Vai ter que abrir. Foi nesse dia que a gente se falou. Foi, porque a Não gente foi fez no o primeiro, né? vídeo Foi, a E gente aí a fez gente foi vídeo lá pra call. você fazer a videoconferência. Isso, que é pra eu ver ele antes da antes da cirurgia. cirurgia. Porque eu e o Cris, a gente tava em Manchester, a gente tinha ido ver um show e aconteceu tudo isso. E eu no show, assim, só esperando vocês mandarem mensagem no telefone, sabe? Porque eu tava assim, meu Deus, e agora? O que E vai aí, acontecer? nossa, tadinho, nós já chateado. Ele, puta, ela vai eu de novo. Tadinho desse Dedê. Aí foi a hora que, enfim, uma falha médica aí identificada depois, inclusive por médicos que não querem assumir isso, mas que ficou claro pra gente. Ela foi lá, tentou fazer a cirurgia. Ela, começou assim, a gente falou assim, olha, antes de você fazer a cirurgia, deixa eu te mostrar esse vídeo aqui. Mostramos o vídeo do Danone todo fodido. Falou assim, olha, tá vendo, ele tem muita adesão, tudo grudado, cagado. Ela falou,
Don't worry. Nossa Nossa yachters here, tem aqui, 20 years. já temos 20 years. Legal. Nossa, a the hitching is our effort, is our, sei lá, foi Ah, amor. beleza. Vocês são foda pra caralho, então vai lá, já que vocês são Eles foda. são muito foda. Aí, Ai, nossa, ela colocou assim, mas não, só que a doutora aqui, ela já faz isso, você já não sabe o que mexe com o faz. cachorro cagado há anos. Aí, então tá bom, Ah, tá. então, beleza. Aí vai lá, o que acontece, ela começa a abrir, aí primeiro telefonema, olha, a gente tá aqui mexendo, tá difícil, viu? Aí a gente, é, e aí ela falou, a gente vai continuar mexendo mais um pouco, mas talvez a gente tenha que abortar. Aí eu, não tá, né, assim, aí beleza, aí passou mais um tempo, ela ligou de novo assim, olha, agora chegou no momento crítico. 40 minutos depois. Ela, aí Já. ele tá perdendo muito sangue, e A aí gente não consegue atingir a massa. não consigo nem alcançar a massa para poder ver como remover e tá perdendo sangue, já tá caindo para, sei lá, 30% de chance de ele sobreviver aqui, não dá. Aí já tem que ou aborta ou tenta e ele pode morrer na cama aqui na cirurgia. Aí a gente assim, Tá bom. peraí, então aborta. Então Assim, aborta, você me deu a opção de assim, ou ele morre ou eu fecho, então fecha. Fecha. Aí, É então tá, literalmente vai fechar, tal. E aí, nossa, eu lembro depois conversando, né, aí você vai falar, mas você tinha perdido sangue, não tinha bolsa de sangue. Aí veio as outras coisas que vão acontecendo, mas no momento super tenso, tá? De puta que pariu. Aí fomos lá pra buscar o Danone no outro dia, né? Ele ficou lá uma noite. uma noite. Aí foi buscar ele no outro dia de manhã. Nossa, o Danone tava de um jeito. Ai, Parecia que tinha batido ele na máquina de lavar. Imenso. Tava enorme, Todo tortinho, inchado. torto assim. Todo A barriga revirado. parecia que tava de lado, assim, porque ela tava tão inchada por um lado, assim. eu lembro. Tava Da horrível, assim, ele tava Aí, tipo, ele não descabelado, conseguiu tadinho. sobreviver Aí à raspado embaixo. recuperação, não. Nossa, ele tava. E isso era quase Natal, né? Isso, Era 3 dias antes do Natal. Tipo isso. cheio de hematomas, assim, que ele Nossa, voltou. Tipo, ele não tinha nem limpado o sangue do sujinho, ponto direito, sabe? assim. Nossa, gente. Nossa, ele tava fudido, mas fudido. E aí eu disse, nossa. E eu lembro que esse dia ele só ficou deitado. No dia seguinte ele ficou deitado. E aí, a gente, 2 nossa, dias. e eu fiquei. Só que aí, diferença do Edu dessa situação pro Edu lá de 2020, é que eu vendo tudo isso, eu só pedi a Deus e eu ficava muito calmo. Eu tava muito calmo. Eu ficando cada vez mais calmo, ficava cada vez mais em paz. E isso era uma coisa que é muito importante falar, porque vai ser fundamental para tudo isso que a gente desencadeia daqui pra frente. Eu acho que dá até pra fazer um comparativo, assim, né? Eu vi o Edu de 2019 na internet desesperado, chorando, assim, aos berros, pedindo, pelo amor de Deus, orem pelo meu cachorro vai morrer. Nossa, eu me lembro, assim, credo, eu me lembro perfeitamente da dor, assim, eu senti essa dor. E aí, depois eu entrei pra família, em 2022, e em 2020, não, em 2021, e em 2022 a gente foi pro Brasil, e aí eu vi o Edu a primeira vez ao vivo, passando essa dificuldade com o Danone, que já foi um pouco melhor do que eu vi, assisti na primeira, porque eu acho que a gente estava no Brasil, a gente estava amparado e não era a primeira vez que isso acontecia. Então, eu acho que o Edu já tava um pouquinho mais catimbado mesmo, né? Já tava tipo assim, nossa, eu passei por um sufoco catimbado. Tá Mineiro, né? Tava preparado? um pouquinho mais preparada, porque você já tinha passado por isso antes, né? Então, você já tava Vacinado. assim, tava vacinado. Uhum. Então, eu acho que. E aí, quando veio acontecer essa situação aqui de São Francisco, apesar da gente ter sofrido muito, eu acho que a gente sofreu muito. Você também abordou tudo com um pouco mais de. Fora esse episódio da chuva, que você se explodiu ali, tá tudo bem também, né? Um momento. No final das contas, você, tipo, sentava, pensava, qual que é a decisão que a gente vai tomar. A gente conversava sempre, todos os dias com a Mar, com o Cris, pra gente, tipo, alinhar as coisas. Aí a gente conversava com o Henrique, a gente não tinha tido nenhuma comunicação com o Henrique antes também. Henrique é meu irmão, O é Henrique, veterinário, o Henrique, mas tá no Brasil. e aí ajudou muito a gente. É. Aí foi. E, enfim, aí o que é importante disso? Que essa calma foi ajudando a gente a meio que ser um pouco mais racional, apesar de ser uma coisa muito emotiva, e de entender. E aí, conforme conversava, meu irmão falou muita coisa legal também, a gente conversando com outros veterinários, e a gente começa assim, mas peraí, não tem biópsia? Como é que ela já foi abrir ele? E aí a gente, né, foi meio que racionalizando as coisas, falando assim, peraí, não fizeram biópsia, assumiram que já era um tumor e cancerígeno e poderia ser maligno ou benigno, ok. Mas isso com um exame com biópsia você identifica, A né? gente aprendeu tanto ali. E a gente começou a falar com muitos veterinários também, né? Porque a gente. Eu tava no É, Brasil nessa época e eu comecei a ligar em tudo que era veterinário oncologista, né? Veterinários especialistas em câncer. Eu ligava em todos, mandava mensagem no WhatsApp tentando agendar consulta, aí agendava videocall com consulta, a a gente fazia gente. videocall com, sabe, todo mundo pra falar com os veterinários. Então a gente começou a
falar, opa, peraí, É. né? E aí veio um ponto-chave aqui, aliás, que tem uma coisa que eu esqueci de colocar aqui, que é o seguinte, a gente, fazendo esses exames todos, a gente pensou assim, poxa, essa galera aqui é só quer extorquir a gente, É, porque veio essa puta dessa grana, né? Isso foi muito triste mesmo. E, foi, e nessa, conversando com veterinários do Brasil, a gente conversou com vários, a gente falou, vamos levar ele pro Brasil. foi. A gente, Nossa, vamos fazer isso, porque é um voo que é intenso e tal, mas a gente chegando lá, a gente tá mais amparado. Tudo isso que a Eleca falou. Vai ter outros veterinários, vai falar a língua deles, eles são. A Sim, gente tem acesso a tudo. Porque aqui meio que tem que dar um atendimento problema muito muito grande pra te levar pra bizarro. outro nível, outro nível. é. Lá não, eles vão conversar de novo e vamos conversar, fazer outro assunto, vamos fazer o CT, vamos fazer. É. E eu já E- tava lá, nossa família tá toda lá, né? é, Então a gente falou, meu, é isso, sabe? E aí vocês chegaram a comprar passagem. Comprou uma Na passagem. passagem tiramos os documentos. Comprou uma passagem, levamos eles num vet aqui pra fazer toda a documentação. Aí, nossa, vai mais uma grana também, né? Vai fazer a documentação, tem que fazer enfim, quando você vai levar o cachorro para outros países, dependendo pro Brasil, que é um high risk, tem que tomar a vacina rápida, antirrábica de novo. Aí tem que fazer outros exames, tem que preencher um monte de papelada daqui do governo e emitir um governo do Tem. Departamento de Agricultura dos Estados Unidos. Só que não são todos os veterinários que podem emitir, então a gente tem que achar o veterinário. Ficou ligando para mais de 200 Nossa, veterinários. Demora 3 dias, a gente estava com a passagem comprada para um dia. É, Aí a a gente gente tem que teve que encontrar um veterinário que fazia processo online, que é raríssimo, que também aí ir volta mais tudo de rápido. novo. Nós só fazemos processo para clientes da clínica. Enfim, Aí nossa. conseguimos achar um. Mas essa brincadeira deu mais 800 contos só de veterinário para poder fazer esse 800 para negócio. cada, porque a Lula ia também, né? É, Ah, ela não ia ficar sozinha aqui. Nossa, aí, puta, a gente já assim, já tava, não tava nem entendendo mais o que era aquele dinheiro A gente todo, perdeu assim. noção de Perdeu dinheiro noção, já. A gente perdeu falou assim, noção. deixa a vida, Se era 200, a gente, nossa, tá bom. deixa a dívida acontecer, a gente vai resolver depois. A gente tinha É, desligado o termômetro de dinheiro é. desde a primeira consulta de 2006. E aí a gente foi falar com a cirurgiã que abriu ele no conseguiu nada, porque ela falou assim, nossa, 25 anos, nunca fiz na minha vida, é, e eu não sei como esse cachorro tá vivo. Mesma Falou de coisa. nós, a mesma coisa. E ela falou assim, eu recomendo vocês nunca mais abrirem ele. Aí, beleza. Uma bela recomendação de uma doutora que não, né, se gabou aí de que fazer tudo, mas tudo bem. Ela foi justa nessa parte, ela, enfim, conversou e tal. Aí ela falou assim: olha, tem um médico amigo meu, um cirurgião amigo meu, que ele é um doutor mega foda. E ele tá inovando nessa área. Ele tá inovando com um procedimento novo que é feito em mulheres, geralmente, no útero da mulher, Útero, é. embolização. E ele tá fazendo agora em fígado, Animais. nos animais, tá fazendo em fígado. E ele já tá, assim, tá tendo muito bom resultado e tal. Então acho que vocês podem falar com ele e tal. Vou recomendar. Aí. Porém, é um processo que é feito dentro de uma universidade, que é um processo ainda Então, em é tipo uma USP, teste. assim, na É. verdade. É, Então, é um procedimento não, novo. não existe em nenhuma Mas clínica. é porque É, aqui não é tá. tipo aprovado, difundido, ainda tá em Não. fase Tanto que no experimental. Brasil a gente perguntou e falou, não, isso aqui Ninguém Não fazia. só existe leu a no respeito, a Brasil. gente nunca viu alguém fazer. É, nossa, a gente perguntou pra tanto vet no Brasil e ninguém falava. Todo mundo falava, não, isso aí não tem, isso aí só É. tem, sabe, Na na faculdade, faculdade, isso aí no não, teste. E aí nem esse sei o que cara, é. ele pesquisou um cara de bonzinho, inclusive parece o Chris, assim, mas, Gente. Amor, não parece. mas o lance é, a gente chegou esse cara mandou um e-mail pra gente, o Dr. Bill, mandou um e-mail super enorme, assim, ele falou assim, olha, é o seguinte, esse procedimento é um procedimento, é o que vocês falaram, em estudos, é uma coisa nova, a gente tá fazendo em fígado, no caso do Danone, é no spleen, é no baço dele, não é no fígado, então tem algumas coisas que a gente tem que entender, se vai fazer sentido, não vai, lá, beleza. A gente é isso, né? É esse o próxima etapa. E então, vamos seguir, vamos aceitar. A gente pesquisou tal, tudo que a gente Aí falou. ele falou, mas você tem que ver se isso vale a pena, porque o custo é relativamente alto. E aí Ah, mandou a conta prévia pra gente se preparar por é, e-mail. que seria mais 12, 13 pau. Ele falou de 9 a 13, mas é porque é mais no high end, então muito provável que seria uns 12, 13 pau. Aí, beleza, a gente, puta que pariu, né? E nessa, assim, o que acontece? Nesse momento, aí eu acho que vale a gente falar um pouquinho de outras perspectivas. A gente vai fazer uma linha paralela aqui à do Danone, porque eu acho que isso aqui é muito importante, talvez a coisa mais importante que a gente vai falar nesse vídeo pra vocês. É que em paralelo a isso, algumas coisas foram acontecendo. Nesse fim de ano, a Leca era jovem aqui, né? Chegou agora, não tinha amigos, eu também sem amigos, sem trampo, e ficava muito em casa, assim, aí, tipo, dependia de tudo pra mim, porque não tinha como fazer nada, não tinha como abrir nada, não tinha documento, não tinha Social Security Number, não tem na Social Security. Então, pra abrir as coisas, abrir conta, não fazia nada, não tinha cartão. Tava dependente 100% de mim, eu tava na semana de trabalho que eu tinha que ficar o dia inteiro lá, por causa da semana de planejamento do ano. E
E aí isso pega, né? Assim, se tipo, mexeu com você muito isso. Eu acho que, né, se tem alguém que me conhece, sabe o tanto que eu sou independente, gosto de fazer as minhas coisas, e eu, enfim, eu já morava há 11 anos em Dublin, então eu tinha um trabalho que eu amava, eu tinha o meu carrinho, tinha um número enorme de amigos, e a gente era muito próximo um dos outros, e quando eu vim pra cá, se alguém ainda não escutou essa história é bem legal, eu e o Edu a gente conta ela num outro vídeo, eu vim com o visto de partner. E o visto de partner não me deixa ter o que é no Brasil um CPF, o que é na Irlanda um PPS, o que é aqui um Social Security Number. E isso significa que eu não posso trabalhar, e eu tenho uma vida limitada. Imagina se você não existisse, se você não tivesse um CPF, né? Você fica muito limitado em fazer algumas coisas. Então, eu não conseguia, por exemplo, cadastrar o meu celular no aplicativo de alugar a bicicleta. Eu não conseguia abrir uma Nossa. conta em banco. Eu não conseguia fazer absolutamente nada. E eu tinha perdido toda a minha autonomia que eu tinha na Irlanda e saudade dos amigos. Enfim, eu tava muito triste. Foi um momento muito desafiador para mim, que eu senti dependendo 100% do Edu. E perdendo a minha autonomia, né? As coisas que mais me faziam feliz, de repente, obviamente, né? Eu tava até começando a exclamar. Eu fiquei tão triste e muitas pessoas podem pensar, nossa, pobre coitada, morando na Califórnia, onde muitas pessoas têm o sonho de morar. O marido tá se responsabilizando, né? Tipo, pra prover pra família. E ela tá triste, ai, coitadinha. Mas eu tava te falando, né? Não é porque a Angelina Jolie é a Angelina Jolie que ela não tem o direito de sofrer e ter a dor dela. E naquele momento eu tava tendo a minha. E, enfim. Inclusive, o Elvis morreu por isso. Tava numa mansão, com tudo que ele queria, mas não podia sair da mansão. E ficou É. com então, O dor não tem que ser comparada, E gente. nem Nem julgada, né? julgada, não tem. Cada um sente do jeito que. Mas é importante porque isso mexeu muito com a Leca. Então, assim, não é que a gente estava super estabilizado e aí as coisas aconteceram. A gente estava desestabilizado e as coisas aconteceram. A gente estava já num momento muito frágil. Num país, numa cidade mais cara do mundo, se não a segunda cidade mais cara do mundo, provavelmente, depois de Nova York. Nova York, é. E com uma renda só, né, relativamente novo no trabalho. E eu sentindo a pressão no trabalho, porque eu falava pra Leca, meu, galera, é muito demais as coisas. Eu tô aqui, quem sou eu aqui? Né? E a Leca nessa questão, a gente sem amigos, sem um apoio, e aí vem essas contas que acabou com nossos savings. E a gente ficou muito E triste, né? Abalou a gente o Danone, assim. Então tudo ficava com muita. Eu já chorava por causa de saudade das coisas, e aí vinha a sensação do Danone e tudo virava muito grande. E, gente, a Leca chorar, vocês não entendendo, é bem raro, tá? Não é que nem eu, que tô na casa 5 minutos. é, Não, quando ela chora é porque o negócio tá É feio. verdade, é verdade, é verdade. e aí, como eu falei, por que que eu acho que essa parte é talvez a mais importante de toda essa história desse vídeo aqui? Porque isso aqui é uma coisa que mudou muito as coisas pra gente, foi um divisor de águas literal. Nesse momento de fim de ano, antes do Natal ainda, que o Danone passou pela cirurgia, não deu nada, foi pra casa todo arrebentado e veio ficar com a gente. Só que aí era Natal. E a gente tava com planos de alugar um carro e poder viajar pro interiorzinho, ficar acampando e tal. Cancelamos tudo, claro, né? E a gente falou, vamos comemorar o Natal aqui. E aí a Alec comprou umas coisinhas, a gente falou, vamos fazer uma ceia e comemorar em família, né? Comprou uns jumperzinhos iguais. A gente, e foi super especial, porque a gente tomou tanto susto com o Danone e o risco dele não voltar daquela cirurgia, que a gente só queria que ele passasse o Natal com a gente. Sim. Isso, foi. E foi muito bom. E a gente foi passar o Natal e foi maravilhoso que a gente passou o Natal juntos. Enquanto família, a gente ficou muito grato, assim. A gente começou a se agradecer muito a Deus, a ficar muito feliz. E nessa, eu acho que foi mais ou menos nesse mesmo momento, se no dia anterior, no dia próximo, nessa semana, a gente ficou com vontade de assistir The Chosen, que era a temporada 3 que ia sair, né? Uhum. A gente já Eu tinha recebi assistido. por e-mail, eu te mandei. A gente tinha visto a temporada 1 e a 2 já, a Eleca lá na Irlanda assistindo, eu assistindo daqui. E ela, não, olha, saiu a temporada 3 vamos assistir, vamos. E a gente começou a assistir, mas foi muito diferente dessa vez, né? A gente começou a Uhum. assistir e a gente ficava assim, tão encantado e tão dentro do negócio, a gente falou assim, não, não, vamos por mais um, só mais um, só mais um. E era uma semana que não tinha que trabalhar, dia 26, 27, lá não tava rolando nada no escritório, então a gente ficava até tarde assistindo, e a gente começava a ficar curioso, a gente falou, não, vamos procurar um podcast que fala disso, vamos ver essa bateria da luzinha, gente. É isso aí, galera. Quem sabe faz ao vivo. E aí a gente, caramba, assim, né, mega curioso, e começou a consumir coisa. E aí eu lembro que a primeira noite que a gente foi dormir, eu falei, Leque, o que você tá achando? Ele falou, mas assim, como é que eu perguntei? Ele falou, o que que você tá achando, né? Aí ele falou assim, eu não sei, mas eu tô vendo as coisas de forma diferente. E fomos dormir. Aí, beleza. Aí a gente assistiu o último episódio, que a gente já tinha maratonado tudo. Aí no último episódio, acabou a gente sentado aqui no sofá. E aí eu falei pra ela,
Leque, o que que você tá achando? O que que você achou? Ela falou assim, eu não sei, mas eu tô me sentindo muito diferente. E aí você começou a contar, né? É, Tirando minhas palavras, eu não lembro exatamente como é que as palavras que você colocou. não, eu também não lembro, mas eu lembro a forma que eu me sinto hoje. É, eu acho que esse meu relacionamento com Deus, que eu chamo ele de um namoro novo, né, que nunca foi tão forte quanto é agora, e o meu entendimento sobre tudo isso, é, já estava para acontecer. E aí o fato de eu ter ficado tão vulnerável, eu acho que era o que Deus precisava, assim, de ver essa frestinha na porta do meu coração para poder entrar, assim, sabe? E eu comecei a pedir muito para Deus por um milagre pelo Danone, para que a nossa família pudesse passar o Natal juntos, pudesse passar o Ano Novo juntos. E eu comecei a pedir tanto, um fato muito engraçado que eu acho que faz muito sentido também, no aeroporto de conexão, quando a gente veio da Irlanda para São Francisco, a gente teve uma conexão longa no aeroporto de Nova York. E aí o Edu falou assim: ah, eu acho que ia ser muito legal se a gente começasse, né, o ano novo já com, né, planos pra gente ter uma vida mais de acordo com o jeito que a gente quer viver. A gente podia fazer uma roda da vida. Eu vou fazer o download aqui no meu celular rapidinho e a gente vê, né, quantos pontinhos a gente dá para cada coisa da vida e tal. E foi muito legal, Uhum. porque a gente abriu discussões para coisas que a gente queria evoluir em várias áreas. E a espiritualidade era uma coisa que a gente tava com o mínimo de ponto dos dois. Ele fez um pra ele, eu fiz um pra mim, e depois a gente discutiu os dois até pra ver quais que a gente ia construir juntos e quais outros estavam muito mais evoluídos que os outros. E eu fiquei com esse negócio da espiritualidade na minha cabeça. Eu falei, nossa, foi bom ter olhado pra isso e ver que existia essa deficiência. Quando eu cheguei em São Francisco, eu fiquei com isso na cabeça, de querer buscar mais espiritualidade, de querer me conectar mais. E talvez, enfim, houve a situação com o Danone que foi a coisa que me deixou mais conectada. E aí, eu percebi que eu sozinha estava muito pouco e não estava sendo suficiente para alimentar a minha fé. E eu e o Eduardo começamos a ver coisas sobre Deus, sobre a vida de Jesus, sobre a Bíblia, sem parar. A gente começou a ter uma fome imensa de consumir conteúdos, né? Várias pessoas que eu gosto de assistir online estavam entrando já, né, nesse mundo cristão e compartilhando as experiências deles, estavam me fazendo refletir sobre isso. Enfim, fomos cada vez mais assistindo os vídeos do Tiago, conhecemos o pastor Rodrigo Foi do e Vilela o também. Vilela também. E começamos a procurar várias dúvidas que a gente tinha da Bíblia na internet, e assistir vários vídeos, e The Chosen também veio para selar tudo isso. Aí, só para contextualizar de onde que veio e até chegar nesse dia do The Chosen. No dia que a gente terminou de assistir The Chosen, eu acho que Jesus já tinha feito uma obra na minha vida, assim, já tinha me mudado. Porque eu tava te explicando, né? Parece que eu dormi uma pessoa e acordei outra pessoa. Não que eu acordei crente na Bíblia é, uma pessoa diferente, mas eu me sentia diferente diante das verdades das coisas que eu acreditava antes, quanto às coisas que pareciam ser mais certas pra mim. Uhum. E aí comecei a pesquisar mais, perguntar pro Edu, e várias dúvidas que eu tinha, tipo, isso aqui na Bíblia é muito estranho, hein? Será mesmo? E a gente foi pesquisar e entender, às vezes era um contexto da época, enfim. É, E o Edu tinha comentado comigo, a gente estava na Irlanda ainda, que eu via ele de vez em quando colocar umas músicas gospels, e eu detesto música gospel. E ele colocava as músicas, só que tinha uma banda que ele gostava, que eu gostava muito, que era essa Hillsong. E aí ele falou assim: ah, Aleca, tem uma Hillsong em São Francisco, a gente podia ir visitar e tal, acho que isso é legal. Eu guardei isso na minha cabeça, a gente se mudou pra cá, e aí, diante dessa situação com o Danone, eu falei assim: acho que eu preciso de procurar uma igreja. Sei lá, um pastor, um padre, qualquer um que possa me ajudar nessa área da espiritualidade. Inclusive, a gente tinha acabado de voltar do Brasil, a gente tinha conversado com nossos amigos Val e Mark. Beijo pro Val e pra Mark. Pro Val e pra Mark, porque já virou isso, já virou isso. Adão e o Li. E eles falaram que eles tinham começado a frequentar a igreja, tá fazendo muito bem pra vida deles, pro relacionamento deles. Uhum. E eu falei, uai, por que não, né? E aí teve um dia que o Edu foi pro futebol, eu não tava muito afim de ir porque era super longe, e às vezes levar os cachorros. Ah, na verdade eu não fui porque o Danone já tinha feito a cirurgia, a gente não Tá conseguia ir ruimzinho. até lá, eu tinha Podia que andar muito ficar. com ele. Não foi por isso. E aí eu falei, ai, vou ficar aqui sozinha e tal, eles estão bem, eu vou pra essa igreja que o Edu falou. Aí eu olhei e o culto era tipo 10 da manhã, isso era 9h30. Eu falei, se eu me organizar aqui rapidinho, eu consigo chegar lá a tempo. E eu fui nessa igreja. E foi incrível, porque eu adorei a palavra, adorei o pastor, adorei as pessoas que estavam lá.
E começou a fazer muito sentido pra mim. E eu voltei pra casa com mais sede ainda de consumir e entender mais sobre isso. E é incrível, assim, porque tudo pra mim parecia tão certo, sabe? Tudo que eu tava aprendendo era no meu coração o que era certo, o que eu tinha que seguir e o que não tinha que seguir me fazia ter dúvidas e curiosidades. E a gente começou a descobrir muito sobre isso, né? E aí na semana seguinte o Edu largou o futebol, Então, aí vem uma foi pra história igreja paralela minha. comigo. Minha história paralela da paralela, que tem várias paralelas, né? A É que paralela, foi. paralela da paralela. Eu gosto de jogar muito bola, né? Eu jogo 2 vezes por semana. E aí, de noite, de semana, eu não gosto muito, porque de noite é ruim de chegar muito holofote, assim. Não é um bom holofote, é muito escuro, às vezes tem aquela luz na sua cara. Velho, né? Eu não enxergo direito. Nem os moleques lá gostam. E de dia é maravilhoso, eu adoro jogar de manhã. De manhã é quando eu tenho mais energia. E aí, sábado de manhã e domingo de manhã são os melhores momentos da minha vida, assim. Então, de domingo de manhã que ele tinha esse jogo, é o melhor lugar, que é um lugar super gostoso, né? Que tem uma praça bem na frente, tem aquele sol, um barro mais quente daqui. A turma de lá é mais legal. E eu falei, nossa, adoro isso aqui, que ótimo. Aí fui jogar, tô empolgado. E a Leca falou, fui pra igreja, tô aqui no Rio Song. Eu sei, what? Assim, né? Leca, adorei e tal, não sei o quê. E aí ficou na minha cabeça. Falei, caramba, né? Falei, putz, aí ele chegou próximo da outra semana, ficou na minha cabeça martelando, assim. Acho que a gente podia ir outro horário, né? Putz, será que tem outro horário? Porque futebol, bem naquele horário, futebol, futebol. E aí eu falei, não, eu tenho que trocar. Eu tenho que aprender a valorizar, que a gente falou da roda da vida, né? Eu tenho que me forçar inicialmente a isso. Não adianta você achar que, vai ser tudo, vai acontecer assim. Tem que Eu me priorizar, forcei né? a isso, eu me forcei a fazer uma coisa que eu nunca. Eu falei, putz, queria tanto jogar bola e eu não gosto de igreja. Eu sempre vai vir o pastor me pedindo pra fazer as coisas, vai lá falar que eu tô devendo pra Deus, sei lá, vai querer fazer qualquer coisa pra mim pra me deixar desconfortável. Lá vai. E aí eu, putz, mas aí o sonho eu sei que é legal, pode ser interessante, pelo A menos Leca lembro dos vídeos, gostou, a né? Alegra gostou. Eu falei, não. E eu falei, eu Eu tenho que gostei. fazer esse esforço. Não foi assim, Era nossa, legal. senti no coração que eu tenho. Eu fiz o esforço. Falei, não vou pro futebol, cancelei, a gente foi pra igreja. E foi a melhor coisa que aconteceu. Porque eu cheguei lá, é, eu não cheguei assim, cheio de defesa, assim, né? Você fica meio assim, lá vai, né? Vamos ver como é que vai ser. Mas eu tava muito mais aberto do que eu imaginei que ia estar. E foi tão bom, porque foi da primeira palavra, assim, quando o pastor começou a falar a palavra, além de você falar, não é possível, você não tá falando comigo, começava a mexer demais, assim, dar um calor aqui, queimar, não sei o quê. Eu tava gostando, e parecia que as coisas, como você falou, estavam todas muito legais e tudo muito bom. E aí, nesse dia, tava, é final de ano, né? Inverno aqui. Então tá sempre um dia cinza. Nesse dia saiu um sol. Eu lembro que a gente saiu da igreja, aquele sol, assim, aquele céu aberto, azulzinho, lindo. E me veio na cabeça exatamente a cena oposta, que foi aquela chuva que eu tava todo fudido, bravo, só que puto da vida que paga na conta. E aí me veio uma paz, assim, num nível inacreditável. Eu tava mais tranquilo, que eu andava em casa, mas ainda tava com todo mundo, tal, tudo isso, mas me veio uma paz. E, e acho que esses momentos, né, assim, de a gente começar a sentir isso, assim, cada vez mais forte, foi mexendo demais. Então, volta paralela, né? Então, a igreja foi fundamental. Se a gente falar para a isso foi fundamental. E aí volta, porque isso ainda há 3 semanas atrás, isso, né? Uhum. Primeira semana de janeiro. Primeira semana de janeiro. Isso. É. E aí, Danone, o procedimento. Aí esse procedimento que a gente conversou da embolização e tal, tava assim, no ar, né? O médico mandou as informações, tipo, então vamos fazer. Aí depois de um tempo. Você não falou por que que vocês desencanaram de ir pro Brasil. O que que aconteceu, né? Porque, tipo, até então, tava Verdade. nós três, a gente tava Verdade, conversando o tempo inteiro, alinhadíssimos. Desculpa, verdade. alinhadíssimos, Passagem do tipo, comprada, tudo. então ir pro Brasil com a passagem comprada. Eu já tinha me programado pra voltar mais cedo pra São Paulo pra poder estar lá com eles também. Verdade. Nananã. E aí, o que que mudou? Verdade. A gente foi lá conversar com a doutora. Temos algumas coisas. A gente conversou com a doutora aqui, né? É, Aqui fez o Doutora dele. Mel. é. E ela falou: olha, não sei se é uma boa ideia, tal. Eu não abriria ele de novo. Foi ela que falou que ele não abriria ele de novo. Foi. Nunca E, viu e, um e, ta- desse jeito. e começaram a falar também, alguns veterinários começaram a falar pra gente que não achavam que era uma boa ideia ele fazer um voo tão longo, É. É. E né? aí a outra coisa que pegou também foi assim: todos os veterinários do Brasil, apesar de maravilhosos, estavam sugerindo abrir ele mesmo que fosse para biópsia. E aí a gente falou: não vai ser bom abrir ele de novo. A É. gente já tinha Não, definido não que dá, queria não abrir pode ele de abrir ele novo. de Tá novo. acabando de voltar E a tudo depois de parecer um É, liquidificador. E aí a gente vai abrir de novo. esse é, a gente... Pode falar, Má. não, eu ia falar, a gente meio que foi chegando à conclusão de que não ia ter nada lá que poderiam fazer por ele, Exato. né? É. Porque a gente sabia no acho que nos nossos três corações, a gente sabia que realmente não podia abrir ele de novo, muito menos naquele momento, e não ia ter nada que poderia ser feito ali que faria alguma coisa mudar, É. né? Então ele ia passar por uma situação dessa de viagem e de tudo mais, vocês iam passar por essa situação e ia chegar lá.
Isso, E não ia ter nada que poderia ser feito. isso. É. E aí vocês cancelaram. A gente cancelou. E a gente cancelou, assim, de questão de um dia pro outro e outro dia pro Foi, outro, assim. foi maluco, tipo, muito. Foi tudo muito rápido. E eu Só quero, que, eu quero fazer um paralelozinho nessa parte, porque assim, quando tudo isso estava é, acontecendo aqui, vocês já estavam sendo iluminados, eu ainda não estava, gente, sendo iluminado, tá? Eu queria deixar bem claro que eu não estava legal, aquelas. Oh. Não, mas é porque. Ai, começa. Não, é porque assim, é muito difícil estar longe. Muito difícil estar longe. E não poder fazer nada nem pelo Danone, nem por vocês. Sabe? Tipo assim, eu podia mandar mensagem no WhatsApp, ligar de vez em quando, mas, sabe, eu me sentia tão inútil, assim, tipo, sem saber o que fazer pra ajudar e, e às vezes vinha aquele medo de, tipo assim, será que eu nunca mais vou ver o meu pequeno? Sabe? E aí você começa a ficar, sua cabeça fica maluca. E aí eu ficava tentando não pensar, falava, não, eu não vou pensar. Eu não vou pensar. Porque se eu não pensar, eu vou ficar, tá tudo bem. Mas, mas eu ainda não tinha chegado nesse ponto. Eu ainda não tava sentindo essa paz, sabe? Eu tava longe, né? Então era. Tava. Foi ruim. você tava provavelmente como eu tava antes, sem chão, assim, Foi, sem se sentir. foi. Eu E- lembro que nesses dias, assim, o Edu falou uma coisa que acalmou meu coração também. E eu nesse papel de tentar acalmar o coração das pessoas. Que ele falou assim, Leca, eu acho que se o Danone partir em algum momento desse, eu nunca vou sofrer tanto na minha vida, mas eu acho que eu nunca tive tão preparado. E é tão bom saber que todo mundo se preocupou, todo mundo ajudou, que a gente tá aqui, que se o Noni fosse embora, eu entenderia muito além, da perda dele, os motivos, né, os motivos e os porquês disso acontecer, então eu aceitaria melhor. E isso foi muito bom, porque apesar de ser o pior cenário que a gente não quer chegar, quando a gente chega nesse ponto de eu só não quero ver ele sofrer, eu quero que ele fique bem, Uhum. e eu acho que eu estou preparado para o melhor, mostra como a gente evoluiu emocionalmente, né? E eu acho que a fé também É. ajudou a gente a evoluir emocionalmente E, para eu, chegar nesse ponto. e hoje eu te falo que eu consigo entender isso. Hoje eu falo, sabe? Tipo assim, hoje eu sei que se acontecer alguma coisa ou quando acontecer, e eventualmente vai acontecer. Hoje eu sinto essa paz, tipo assim, sabe, eu sei tudo que esse serzinho representa, tudo que ele significa, sabe? Mas o fato de eu ter vindo pra cá ajudou muito na experiência. A conversa que eu tive com o Cris antes de vir pra cá também ajudou muito, mas enfim, eu tô pulando etapas, desculpa. A gente vai chegar lá. Porque o Brasil, então foi isso, a gente cancelou. E aí, aí os médicos dessa universidade ligaram pra gente pra falar, então a gente vai agendar aqui, a data mais próxima que a gente tem é dia 31 de dezembro, de janeiro, 31 de janeiro. Então você vai dia 29 fazer um pré-exame, onde ele vai conversar com vocês, vai dar uma olhada no Danone. Se tiver tudo ok, aí no dia 30 vai ser o CT, né? Que é um scan que eles fazem, como se fosse o MRI, né? Uma É, um ressonância MRI, magnética. é um Chama MRI ressonância. Ressonância magnética. pré-ressonância É uma tipo magnética, uma ressonância magnética que você faz no cachorro para você ter uma imagem muito mais profunda, detalhada antes de ir pro para ter processo. certeza de que, ó, beleza, é isso aqui mesmo, e aí o procedimento é 31. E, e aí, o que acontece? A gente vai chegar lá, né, nesse ponto, dia 29, que inclusive foi ontem. Ah, nesse meio tempo, aqui entre nós, aqui, eu e Leca, né, a gente seguindo muito forte, assim, muito forte na fé. A gente começou a maratonar, mas num nível inacreditável. Parecia assim, parecia não, ainda parece, que a gente tá com uma fome, assim, de se alimentar espiritualmente, mas como se fosse assim, você olhou assim para aquele, parece que o corpo, assim, a mais assim, do que a mente só, assim, É, então tá sentindo assim, você dá no nota zero, você vai subir pro 11 agora, que você vai precisar, ó, você vai maratonar tudo que você é. devia saber, aprender, que você vai sentir fome disso. E a gente ficava com essa vontade de aprender, fazer coisas novas. Ficava louca pra chegar logo em casa pra gente poder sentar com a nossa pipoca e assistir vídeos É, sobre Jesus no YouTube. Olha que lindo. exatamente isso. Vários. E sexta-feira à noite, sábado à noite, era o que a gente fazia. Olha só. É. Feliz. Feliz, porque a gente chegava até mais tarde, que a gente podia acordar mais tarde. Sim. Nossa, mas a gente começava a ver, não, mas como é que é a questão de anjos? Vamos procurar? Eu faço procurar sobre anjos. Essa coisa de possuir, não sei o que, começa a procurar. Ih, Halloween, a gente começa a procurar. Ih, não sei o quê. E, nossa, e foi assim, e a gente adorando, assim, nossa, mas vamos ver aqui.
Aí, de repente, eu parava assim, aí eu via a Leca tá vendo isso sei lá, no TikTok, no Instagram, mais vídeos sobre isso. Só que é como se fosse paralelo, assim, pra se Nossa. aprofundar ainda mais. Tipo assim, tá vendo aqui, A tá aquela gente coisa. parava de assistir, assim, porque a gente precisava de dormir, desligava a televisão, deitava na cama e colocava o vídeo no celular. Celular, Aí a gente não queria parar de ver, Não, tipo, e outra coisa, antes a gente via vídeo em inglês também. Aí às vezes surgiam uns termos assim, o que isso aqui significa? A gente olhava no não tinha, a dicionário, gente começava a aprendeu procurar. vários termos. E aí, em português também, termos que a gente falava, mas que isso é muito complicado, vamos procurar uma versão mais moderna pra descobrir. Aí você vai descobrindo assim, New King James, né? Quem que era o King James? Aí você descobre que é uma versão da Bíblia mais atualizada e tal. Enfim, a gente foi aprofundando muita coisa. E aí foi esse alimento, assim, foi deixando a gente muito em paz, assim, muito bem. Nossa, muito E, bom. e o Danone recuperando muito bem também. O Danone recuperando assim, ele tinha muita dificuldade de ir no banheiro, às vezes ele não tinha uma dificuldade de andar assim um pouquinho e tal, mas ele tava melhorando. E ele foi ficando ok, assim. Eu vou dizer que de 0 a 10, 10 ele tá 100% e 0 ele tá acabado. Agora ele tava, quando ele chegou da cirurgia, ele tava nota 4, nota 5, assim, talvez. Ele tava ali fazendo as coisinhas dele básicas, mas sem muita energia e tal, né? Não podia subir no sofá, não tinha que pôr ele no sofá e tal. Descer esse cara também não, descer de elevador, essas coisas. Chegando cada vez mais perto da data, né? Não tem mais nada nesse tema até chegar a data da nossa chegada. Só a semana que ele ficou muito mal. Ah, é, teve os dias que ele ficou Verdade. ruim. De A gente achou que repente, ele ia aí a perder. gente foi tudo bem, isso aqui, do nada, mas talvez esse foi um outro momento muito forte. Chegou nesse momento, assim, talvez uma semana antes da cirurgia, né? Foi Foi mais lá ou pro dia menos 20 mais ou isso, menos. é. 20, 21. Do nada, assim. Ele não levantava, ele começava a babar, ele tremia, Ele não ele comia. comia, assim, não comia, assim, pegava um franguinho, que é a coisa mais. Ele ama. Punha na boca dele e fazia assim, ó. Só virava assim pro lado e não tinha nem força de tipo, sabe? Não queria nem ver o franguinho. Aí eu falei, não, nossa, Nossa. essa hora eu falei, não é possível, o que aconteceu? O que aconteceu? O que Ele aconteceu? tava muito bem. E do nada ele ficou muito mal. Foi. E aí a gente, nossa, vamos acompanhar. A gente esperando um pouco. A gente olhando se ele não tava com anemia, né? Pela gengiva e tal. E do lado dele ali. Não foi pro trabalho, né? A gente falou, E cara, aí eu acho que nesse momento foi o momento que a gente desesperou a Mal também. Foi. Porque o Edu, e eu acho isso Mas uma com coisa, motivo, né? eu acho isso uma coisa maravilhosa. É, por mais que a Má tá longe, o Edu tem uma preocupação em manter ela atualizada e participando de tudo da vida do Danone, porque a gente sabe o tanto que o Danone é importante pra Má. E, inclusive na parte ruim. Então, tipo, a gente tava brincando aqui que nosso celular só tem foto de cocô, nossos grupos. O grupo, a gente tem o grupo tem mais comunicação. Lecos e Archelas, né? Que é sobrenomes da Mai, o sobrenome do Edu. Que só tem cocô, cachorro e palhaçadas de nenês. E a gente começou a compartilhar com a Amada, porque a gente começou a ficar desesperado também. Nesse dia, eu tenho certeza que o Edu achava que o Danone não ia acordar no dia seguinte, porque ele. Foram 2 dias, na verdade foi 2 noites e um dia, porque ele começou a ficar ruim na noite, que ele não quis jantar, aí o Edu já acordou várias vezes na noite pra ver se ele estava bem. No dia seguinte, quando ele acordou, ele também não queria comer, levamos ele pra fazer cocô, ele queria vir embora pra casa. Na parte da tarde ele não quis comer e aí ele não quis mais andar. Aí ele parou de andar. A gente colocava ele no chão, ele deitava. A gente colocava ele em pé, ele se tremia, tremia, tremia e deitava. É. E aí naquela noite, A foi gente uma põe ele no noite. chão e soltava a coleira. Ele ficava parado assim e babando, assim, não Ai, fazia meu nada. Deus. Naquela noite eu fiquei muito preocupada mesmo. Eu achei que fosse ser ali. É. Porém, o dia seguinte, E não, e aí, essa noite, assim, a gente preparado. dormiu E com eu, ele aqui no sofá. vindo dormir com ele e tal. E eu orava muito, assim, mas. E eu, ao mesmo tempo que tava muito preocupado, tava muito em paz. E, E e- você, não sei se você quer revelar agora, mas você teve a sua primeira premonição, não é premonição, profecia, assim, tipo, qual que foi a do doutor? que você acordou e falou assim, nossa, Leca, Ah, teve duas, na verdade. é, A do pagar e do doutor. a primeira foi que a gente sofrendo, assim, né? A gente começou a mandar mensagens pro doutor para saber se o doutor conseguia acomodar o Danone Mais alguns cedo. dias antes, porque a gente achava que ele não ia resistir Sim. até o dia da cirurgia de embolização. E aí o doutor falou assim, infelizmente eu não consigo. O procedimento da universidade tem que ser no dia 31 mesmo. Se ele estiver muito mal, leva ele numa emergência. E aí a gente começou a ficar desesperado mesmo. E aí o Edu falou assim, nossa, tive um sonho, Leco, mas era um sonho tão real que eu falava com o médico se ele acreditava em Deus e que se ele acreditava em Deus, que ele tinha que ser honesto e justo com a gente, né, sobre as coisas do Danone, situação real da vida dele. E
Esse era o fim da profecia. Era isso porque a gente estava preocupado justamente com os médicos querem serem gananciosos aqui com a questão da grana. Preocupar primeiro em pagar, porque até uma menina que falou com a gente no telefone do hospital, do veterinário, dessa universidade, falou assim: ah, então a gente conversa, a gente vai ver a questão financeira, e aí a gente. Eu falei, mas tem que falar, né? Tem Pô, que falar do gente, financeiro antes? pô, assim, eu entendo que deve ter gente que, sei lá, dá golpe, não sei, mas pelo amor de Deus, a gente tá tentando resolver um problema de emergência aqui. É. E aí eu falei, nossa, eu vou perguntar isso pra ele, porque se ele crer, ele vai pesar demais pra ele mentir ou tentar ser ganancioso. E eu queria uma verdade dele, eu queria tirar a verdade dele. Uhum. E aí ficou na minha cabeça isso. Mais de uma vez, inclusive. Essa foi a vez que eu te falei. E a outra coisa, que foi desde a primeira vez que ele mandou o preço pra gente, que é uma outra coisa. Olha só isso. Isso é verdade. Tem umas coisas muito doidas, Deus. Mas essa outra foi a hora que mandou o preço dos novos 13 mil, que a gente. Tal. E eu lembro que, muito diferente da primeira vez que a gente teve que pagar lá, os 10 pau, primeiro os 10 virou 13 lá. Aí eu não fiquei abalado. Eu falei, a gente não vai pagar esse preço. Você recebeu um e-mail e eu falei, nossa, Leco, a gente vai ter que. Eu vou ter que fazer o quê? Eu começar a vender coisa lá, tentar torcer pra conseguir vender o carro logo, tirar A coisa gente de savings aqui, mexer ali. começou a pensar mil planos, assim, pra gente. Eu vou tirar o meu plano de pensão. Nossa, foi tudo que a gente pensou. Vender ação. Tudo, Mas ao tudo. mesmo tempo, eu falei assim, a gente não vai gastar esse dinheiro. Mas você falou, a gente não vai gastar esse dinheiro. Sinto que a gente não vai gastar esse dinheiro. E aí, E tem o paralelo de lá também, que aí essa paralela esse lá, dia foi o dia que o Danão ficou muito mal e eu fiquei desesperada. E quando eu vi o vídeo dele não querendo comer o franguinho, eu falei, mano, tem alguma coisa muito errada, assim, os vídeos que vocês mandavam, eu tava, nossa, eu entrava, tava de um jeito, mas ainda naquele jeito de, tipo assim, não querer falar muito sobre, que eu não queria, sabe, Sofrer, né? Não entrar poder fazer na muito. loucura. E aí, nesse dia, o Cris teve terapia, e ele falou pra terapeuta dele que ele queria falar comigo e não sabia como falar comigo. De, tipo assim, de perguntar pra eu falar como que eu tava me sentindo, e de jogar pra mim e falar assim, por que que você não vai pra lá? Né? E aí eu lembro que a gente tava jantando, assim, e eu tava no ápice da minha crise de sinusite, que ainda está aqui, por isso estou falando obrigada. Mas eu lembro que a gente conversou, assim, e ele falou isso, e eu, na hora que ele falou, eu falei assim, mano, é isso, sabe? É isso que eu tenho que fazer. Eu tenho que ir pra lá, eu tenho que falar com eles, com o Edu, o colega, com o Noni, eu tenho que ir. E eu lembro que eu mandei uma mensagem pra vocês perguntando se eu podia ir, mas assim, essa conversa com o Cris foi muito importante pra isso acontecer, sabe? Porque ele falou pra mim, ele falou assim: você precisa aceitar o que você tá sentindo, você precisa olhar pro que você tá sentindo, sabe? Você tá sofrendo porque você tá longe. E é o Danone, sabe? Por que que você não vai? hum, Manda uma mensagem pro Edu Prelec e vai. E aí eu lembro que eu mandei a mensagem pra vocês, e aí eu não conseguia respirar porque eu tava chorando muito e trava todo o meu nariz, tipo agora. E aí eu, eu entrei no banho pra cair água quente, joguei um monte de eucalipto, assim, e chorava e gritava chorando. Eu não tava em paz ainda. Aí, agora eu tô chorando porque eu sou chorona mesmo. Mas eu lembro que eu peguei e mandei mensagem pra vocês perguntando: posso ir? E aí vocês já responderam falando que sim. E aí eu lembro que eu fui dormir e tal. E no dia seguinte, quando eu acordei, eu mandei mensagem perdão, da Noni. E aí é tipo assim, 3 da tarde lá, quando vocês mandam mensagem pra mim acordando, né? E eu lembro que vocês mandaram um vídeo dele muito mais alegrinho e falaram assim: olha, ele acordou feliz. Porque você tá vindo pra cá. Uhum. E eu lembro que aquele vídeo eu falei, nossa, obrigada, meu Deus. Tipo, sabe? E aí eu já, enfim. E aí logo depois eu já vi. isso foi, né, esse momento muito. Foi meio assim, como se fosse uma turbulência que a gente pegou do nada. E aí foi meio maluco, porque no dia seguinte, que a gente tava assim, ele não vai acordar, e a gente tava muito preocupado com isso, né? De assim, ele não vai acordar e não sei nem como é que faz. Você Nossa. vai enterrar? Como E é eu que vai? tava Já assim, preocupada porque Nossa. o Edu, ele tinha uma pode vai estar duro? apresentação. Eu tinha uma apresentação séria da entrega Eu tinha do que tinha que quadrimestre. apresentar na sexta-feira e isso era quarta, sei lá, uma coisa assim. Você tinha que Era, apresentar era quarta ou quinta. Era Quarta. quarta-feira quando ele ficou Que ele não doente. podia. E aí, na quinta-feira, foi o dia que o Danone acordou e que ele começou a melhorar, mas o Edu tinha que fazer essa apresentação. Ele falou assim: eu só vou no escritório fazer essa apresentação porque eu tenho que apresentar É lá verdade. e eu volto pra casa. E aí Do amor. foi nessa manhã que a mamãe passarinho deu papá pra ele e ele começou a comer de novo. Foi, o que que era meu passarinho? Ela quer mastigar a Foi. comida, o franguinho com arroz, tirava assim e dava pra ele. Mastigadinho já. E aí, a hora que ela mandou um vídeo pra mim, foi assim, chegou no WhatsApp, só quando o vídeo não carrega. E aí
Desespero, assim, desespero. Desespero. Reboliço, reboliço. Aí veio um coraçãozinho assim, tipo, logo depois. Aí veio o coraçãozinho assim, Ufa, aliviou. E aí eu olhei assim, ela dando comida passarinho, e ele tá comendo tudo feliz. foi. E aí eu falei, nossa, ele tá com aquela carinha de estar comendo feliz. Nossa, Que ele tava ótimo, com que ótimo. muita fome, Nossa, eu fiquei tadinho. tão feliz quando eu vi esse vídeo, gente. Foi. Nossa. E Porque aí, eu nossa, me pensei deu que um ele não alívio. queria comer, porque ele tava com o estômago muito irritado, né? Então o franguinho a gente dá os pedacinhos pequenininhos pra ele, mas às vezes mastigar e tal, né? Eu tava Pode ser querendo que. poupar energia. É. E a gente dá uma papinha, né, digestiva pra ele, mais o arroz com o franguinho. Aí eu falei, se eu mastigar esse arroz aqui, der pra ele só a papa, né? Aí mastiguei um monte de arroz, um monte de frango, Ó, mexi a papa inteira foi, e bonito. dei pra ele. Nossa, mas ele comeu que eu fiquei assim. E aí você teve até que pegar mais, né? E Que não acabou. tive que pegar mais. Nossa, eu já tava com dor no maxilar, de tanto mastigar frango com arroz pra dar pra esse neném comer. E aí foi muito legal, que depois que ele comeu, passou uns 30 minutinhos assim, eu entrei pra uma reunião. Na hora que eu saí da reunião, ele já tava muito esperto, assim, é muito rápido, como ele muda a feição dele. Danone é muito expressivo. E ele já tava esperto, eu falei, você quer fazer cocô, né? E ele já tava todo me olhando, serelepe. Aí a gente foi, tirei ele do sofá, pus ele no chão e ele já ficou em pé sem tremer. Aí eu abri a porta e ele já foi pra porta pra vestir a coleira dele. Aí eu falei, a gente vai conseguir descer. Ai, que É, E a bem. gente foi pro parque. Ele foi andando do elevador até o parquinho. É muito lá da rua, mas é bastante. pra ele é bastante. Bastante pra gente é bastante quando ele não tá andando. E aí ele foi pro parquinho, tirei ele da coleira. Ele fez o xixi, fez o cocô, latiu pros outros cachorros. Eu lembro, você mandou um vídeo dele lá. Mandei o vídeo dele latindo pros outros cachorros. Brincou com a cachorrinha agora, que é a amiguinha dele aqui. E eu falei, não tô acreditando que esse cachorro tava pra morrer ontem, hoje ele tá assim. E aí eu mandei pro Edu e todo mundo ficou super feliz, né? Nossa, foi. Aí, beleza. Apresenta, trabalho, isso aqui. E aí a gente. Aí a Má já tava. Aliás, que dia foi? Dia 20 e alguma coisa, né? Então a Má tava pra vir já, que ela chegaria no fim de No semana, sábado. né? Foi Sábado. na sexta, mas chegaram no sábado já. Isso. É, foi bem assim, que esses Foi. poucos dias. E aí, aí é outra coisa que veio na minha cabeça, assim, que eu falei pra Leca, eu falei, quando a Má chegar aqui, eu vou perguntar se ela quer ir pra igreja com a gente, no Rio Som. Eu imagino que ela vai falar que não, porque, óbvio, ela vai ter acabado de chegar de viagem, e aí Vai tem querer que ficar ficar com o com o Danone. Danone, e tudo bem, porque ela fica com ele lá, mas eu acho que ia ser bom pra ela. Enfim, ficou na minha cabeça isso. E a gente estava fazendo discipulado, né? Que é são 30 minutos assim que são 3 semanas, e era a última semana que são aprendizados da Bíblia, de como você ora, como você entende, né, a Bíblia, quem quiser estudar a Bíblia, e como você entende sobre a salvação. E era o último dia, a última aula. Aí a Má chegou, tal, beleza, a gente sai um pouquinho, né? Tipo, eu falei, nossa, ela tá cansada. Eu falei, ó, a gente vai pra igreja amanhã, você tá a fim de ir? Ah, Má, eu Na tô hora. top. Não, eu falei, nossa, mas ela nem. Nem Nem pestanejou, perguntou a gente já nada. tava esperando Eu que ela falei pra não não pra fosse. argumentar, assim, né? Tipo, eu falei, então tá. Ah, tô Mas eu cansada. falei pra vocês quando vocês comentaram isso, né? Que, tipo assim, quando vocês falaram, e eu nem sabia que vocês estavam indo, eu nem sabia do que É, tava rolando ainda nessa altura. Mas eu e o Cris, a gente vinha falando muito sobre voltar a ir pra igreja. A gente vinha falando muito sobre isso. E a gente também vinha assistindo alguns vídeos no YouTube relacionados à espiritualidade, coisas assim, vendo alguns pastores falar e tudo. E aí, quando vocês falaram, por mais que o meu natural seria esse mesmo, tipo, não, vocês vão, é longe. Ah, onde é? Demora pra chegar? Não, eu vou ficar aqui com o Danone, então, não vamos deixar ele sozinho. Mas na hora que vocês falaram, eu senti no meu coração que era certo, que era isso que eu tinha que fazer. Tipo, eu não tinha que questionar nada, sabe? Quando eu sinto que é certo assim, foi Claro. muito fácil, muito claro. É, tipo, não, eu vou, É. vamos. E aí vem as coisas mais mágicas ainda. É. Sabe agora, que aí beleza, aí a gente, vambora então, né? Aí a gente foi, no outro dia de manhã, o sol maravilhoso de novo. Lindo, Ia que super dia perto. Que lindo. dia lindo. E E São Francisco, vocês falam que geralmente é neblina, né? e E no esse, Fernando, né? e esse dia tava lindo, lindo, lindo. Dia Quente. incrível. E aí a gente, beleza, chegamos lá, tal. Aí, pastor, incrível também, assim, é muito legal, assim, as mensagens e tal, tudo. Mas, E outra, era o dia dia de da unção. unção. Ai, foi tão Era o dia de lindo. ungir. Verdade. E O que que é aí, um sandu, pra quem não sabe? um som é quando você usa, tem um olhinho aqui, que eu nem sei se Tá lá no tá no- Ou só. tudo bem, é um olhinho. Quando você vai ungir algo, é quando você vai benzer, vou colocar na palavra mais próxima que eu aprendi mais, talvez, no Brasil, que era, você coloca ali o olhinho para você orar e Não você vai que... coloca o olhinho ali e você vai, na verdade, oxe, não vai mostrar, né? Muito pequeno. É. que nem maquiagem, né, Leca? Tá focando? Então, ordinho da igreja. É, Então você pode ungir pessoas, pode ungir animais, pode ungir objetos.
que você quer que eles sejam Protegidos diferenciados e e protegidos, abençoados. abençoados para serem usados como uma ferramenta pro bem, né? Ou a pessoa também, né? Ser usada para assim, para diferenciar ali, de, pô, você agora está sendo ungido para poder falar de Deus, ou para você se sentir mais abençoado. Você pode usar para basicamente abençoar algo ou alguém. E a gente era o dia que tinha essa bênção, né? Essa unção que aí os pastores e os auxiliares do pastor iam benzer todo mundo ali, né? Ungir todo mundo. E nessa hora eles falaram que eles iam entregar os frasquinhos pra gente levar pra casa. E nessa hora a gente olhou um pro outro, tipo assim, vamos ungir aquele nenê. É. Vamos deixar ele no óleo. E beleza, vai, é a mensagem incrível, né? Foi Tipo, lindo. tem jeito, assim, eu, por mais seja meio durão, acho que a Leque também, assim, tipo, nossa, tem hora que mexe do jeito que você cai uma lágrima do olho, não tem jeito, chora, assim, Vocês chora. choraram bem, que eu vi. É, Eu chorou, eles choraram Não, também. a chora igreja demais, chora muito. É, demais. é que E é emociona, não, né? não Mexe consigo muito. mexer, assim, não consigo controlar. É uma coisa que vem de dentro, assim, enfim, beleza. Aí, acabou, a gente falou assim, olha, aí teve as unções e tal, vai ter agora esse discipulado, tudo bem, mas, né, mais 30 minutinhos, não, tudo bem, E eu tá. vou falar nessa hora pra vocês que eu cogitei ficar lá fora, tá? Nessa hora, vocês falaram que tinha esse negócio, e primeiro, por que que eu pensei em ficar lá fora? Primeiro, porque eu tava com vergonha, porque era tipo uma continuação de um grupo, né? E eu falei assim, ai, será que eu vou? Tipo, ninguém me conhece, é a primeira vez que eu venho aqui, o negócio é tipo, as pessoas estão se reunindo toda semana. Aí eu pensei, eu acho que eu vou ficar aqui fora, tá sol, eu ligo pro Cris, né, pra dar oi, que já Aham. tinha dado saudade já, gente, 24 horas é muito tempo. Aí eu pensei assim, acho que eu devia ficar aqui, mas alguma coisa, de novo, me mandou ir pra lá. Olha aí. E aí, que tem? Era a terceira aula, já beleza. E era o dia que era você. Foi, o primeiro foi Bíblia, o segundo foi salvação, e o terceiro foi prayer, né? Oração. Oração. Ensinar você a orar. E aí, passa um vídeo, né? Eles explicam, aí o pastor vai e senta lá com um grupo pequeno, deve ter umas 10 pessoas, mais ou Uhum, menos. fácil mesmo. E aí ele conversando, e aí, é, o que vocês viram, conversa um pouco, debate um pouco, fala, o que vocês têm alguma pergunta sobre oração? E a Má, ela falou, I have a question. Tipo, levantou a mão assim, Não, e do assim, nada, assim, aí ele, sure. Ela, olha, eu sou nova aqui, né? eu morrendo de vergonha, tá, gente? Não pensei que foi fácil levantar a mão, não. Mas na hora que ele falou aquilo, eu falei, mano, essa aqui é a minha oportunidade. Porque alguns dias atrás, justamente, eu tinha tido exatamente essa. Porque quando eles falaram de oração pra dar contexto no vídeo, eles falaram assim: ah, porque a oração não é só a gente falar com Deus, é uma comunicação. A Uhum. gente fala, mas a gente escuta também Deus falando com a gente. E eu tinha tido exatamente essa conversa com o Cris alguns dias atrás, de tipo assim, como que a gente sabe quando é Deus falando com a gente, quando é a nossa cabeça sendo doida, ou quando é só alguma coisa. Sabe? Como que a gente sabe escutar Deus? Como que a gente sabe interpretar as mensagens que Deus tem pra gente? A gente tinha tido exatamente essa conversa. Então, quando eu vi aquilo no vídeo, eu falei assim, mano. Aí, a hora que ele perguntou se alguém tinha uma pergunta, eu juntei toda a minha coragem, porque eu fico muito tímida nessas horas. E eu falei, então, eu sou nova aqui, é minha primeira vez, mas eu tenho uma pergunta. E aí, eu perguntei pra ele, eu falei assim, eu entendo, né, o que foi dito sobre a gente conversar com Deus. Eu acho que eu sei conversar com Deus, eu converso com ele todos os dias, mas eu não sei escutar Deus. Como que eu faço pra escutar de volta o que Deus tem pra me falar, Uhum. né? Eu não sei interpretar. E aí começou essa. E aí levantou, né? E foi muito legal porque o pastor começou a anotar muita coisa, assim, e Verdade. as pessoas dando os depoimentos. Ó, é assim que eu converso com Deus, assim que eu ouço, já ouvi através de alguém, já ouvi Isso. através de uma Porque mensagem ele que levantou a apareceu. bola. E aí ele falou assim, ó, tem várias formas de você ouvir o Deus. Você às vezes vai ouvir na sua cabeça como se fosse sua própria voz, talvez. Se você vai ouvir, às vezes uma pessoa vai falar pra você alguma coisa. Às vezes é um Às vezes sonho. vai vir num sonho, às vezes vai vir em alguma mensagem que você vai ver, às vezes você pega a Bíblia e vai aparecer uma passagem que justamente reflete aquela pergunta que você tinha feito. Então tem várias formas. Tem pessoas que são mais sensíveis e conseguem ter uma coisa muito mais tangível, assim, entende? E aí, tipo, poxa, que legal, tal. E aí a gente falou brincando até disso, né? Falou assim, nossa, mas então quando for orar tem que pedir pra Deus ser muito explícito. A gente conversou depois, né, nós Tem que três. falar, Deus, por favor, seja óbvio. Por favor, que a gente não sabe escutar direito e não seja muito óbvio pra gente ter certeza que é você que tá E falando, aí, meu Deus. voltamos pra casa, e aí o dia maravilhoso ainda, né? O dia lindo. E Fomos a gente falou passear com assim, os vamos andar um pouquinho nenês. mais com eles, e tal, descer um pouquinho mais. A gente desceu um pouquinho mais do que diria que seria só atravessar a rua. E o Danone super felizinho, né? Descendo, Foi, tal, passeou lindão, desceu, pintão, tal, rabinho banão, tal, brincou ali e tal, assim, brincou, né, na coleira, mas ficou assim, brincando, assim, empolgadinho e tal, cavando no sorrisão. chão, tentando comer as porcarias no chão. Aí, beleza, aí voltamos pra casa, aí a gente foi jantar, tá, beleza. Aí no dia que a gente tinha que levar que é o dia 29, né? Que foi a Segunda-feira. segunda-feira. É, a igreja no domingo. E aí na segunda-feira era o dia que a gente tinha que fazer o CT. Aí uma coisa, uma Eu ia coisa. passar, vai falar que a Peraí, gente peraí, falou do peraí, peraí. Danone, né? Porque na hora que a Má fez a pergunta,
Ah, eu sou amiga dele, assim, então, na verdade, então, na verdade, ela é ex-esposa do Edu. Ah, eu adoro contar essa E ela tá história. aqui, e a gente é super amigo, não sei o que, sei o que lá. Eu falei, aliás, o marido dela, o namorado dela, é um mega amigo do Edu, não sei o que lá. Me E contou, aí eu, né, aí o professor, uau, beleza. Viu como E aí, na hora que a gente fez um grupinho, assim, que a gente tava debatendo, a gente dividiu em grupos menores. de 3 pessoas. E aí o pastor falou, junto vocês aqui, aí eu fui para outro grupo. E aí o pastor foi falar com elas e mais uma outra pessoa, né? E isso, É. ficou um grupo, eu, Alec e mais uma menina, e o pastor veio sentar exatamente no nosso grupo, Isso. né? E aí que a gente teve a chance de conversar muito mais com ele sobre a nossa história, sobre o que estava acontecendo. Ah, e falar sobre o Danone com ele. Foi, E aí ele orou pelo Danone junto com a gente, foi. né? Ele orou pelo Danone junto com a gente. E aí nessa, na hora de ir embora, eu estava dando um tchau, né? Dando um tapinha. Aí ele falou assim, passa o meu telefone pra ele. Falou pro outro auxiliar do pastor. Aí o auxiliar passou o telefone do pastor pra mim. E aí, eu falei, I wanna catch up with you later. Tipo, eu quero falar com você depois. Aí, beleza. Aí eu mandei uma mensagem, ó, aqui é o Edu, né, tal, da Danone e tal. E beleza, mandei isso no domingo e tudo certo. Aí no dia de manhã, era o dia que a gente levar o Danone pro ICD, é uma 2 horas de carro daqui. Então a gente acordou cedinho, É, aí eu, fica em São Francisco. fica afastado, é Sacramento. Aí desci com o Danone pra poder ele fazer o cocô dele, ele e a Lola e tal, né? Super de boa, ele lá. Aí eu lembro do momento exato, assim, eu tô com o Apple Watch, né? E aí o Danone cagando assim, aí eu fui pegar com um saquinho de cocô, aí fez pim, tocou assim, aí eu olhei assim no celular enquanto pegava a bosta. O cocô é muito marcado nessa história, toda, porque o cocô representa uma. Exato, toda vez que o cocô era Cagar ou não, durinho, cagar mole ou não cagar. o cocô era durinho, a gente se lembrava. E aí apareceu assim, Brandon Brown, que é o nome do pastor. Aí eu olhei assim, abri um sorriso assim, peguei, na verdade. Aí eu olhei assim, ele tá orando pelo Danone hoje, né? Essa manhã e Sim, tal. ele lembrou. Fiquei com Deus e tal. Lembrou. Aí, nossa, aí que legal, né? Eu fiquei super bem também. E aí a gente foi, pegou o carro e foi, né? Foi. E aí, beleza. Dia Danone, lindo de novo. dia lindo. Um dia lindo, a gente chegou lá, aquele solzão, universidade, mó bonitinho, os jardinzinhos, né? Chegamos lá, tal. Aí chegou um pouquinho mais cedo, tal, enrolou um pouco. Aí foi falar com o doutor. Aí o doutor sentou com. Tinham 3 outras pessoas com ele, outros auxiliares, sei lá, pessoas enfermeiros, não sei o que eles são. Aí ele, vamos lá, então deixa eu explicar pra vocês. E resumindo aqui pra vocês não ser também cansativo. Esse procedimento é um procedimento novo, que a gente está meio que trazendo aqui, a gente está em fase exploratória. A gente faz muito com o fígado, a gente nunca fez no baço. E a gente precisaria fazer alguns exames primeiro, né, para checar que tá tudo em ordem. E aí, assim, vou te falar, vou ser sincero aqui, tem esses vários problemas que podem acontecer. Tem um problema de infecção muito grave, pode ser um problema que essas veias que alimentam esse tumor podem estar alimentando outras coisas do órgão dele, porque tá tudo conectado. Tudo Então bagunçado, pode ser que grudado. zoe outros órgãos dele por conta dessa coisa que está mexendo. Pode ser que não dê nada, pode ser que, enfim, isso espalhe para outros lugares, pode ser que, na verdade, já tenha espalhado, seja um câncer maligno, está espalhando, já é uma questão de semanas, às vezes poucos meses. Tem muita coisa que a gente não sabe. A gente não sabe. Então, vamos lá, vou levar ele para lá, mas pensem um pouco aí, o que que vocês querem, né? O que vocês preferem fazer. De qualquer forma, a estrutura seria, a gente vai fazer uma análise, os exames primeiro, Amanhã, né, que pra seria na checar, terça-feira. e aí depois disso sim é procedimento, na quarta-feira. A gente, ok. É, Aí ele teve que sair em aí ele emergência. saiu, não, aí ele saiu nessa hora porque ele ia esperar a gente conversar. Só que enquanto ele esperava, vocês querem um minuto pra conversar? Ele falou, a gente quer um minuto pra conversar. Foi. E aí nessa, a enfermeira falou assim, "Ixi, ele vai ter que atender uma emergência agora, então ele vai levar Teve- uma hora mais ou menos pra voltar. Se vocês quiserem sair pro parque aí, a gente falou, então o Danone pode voltar? Pode. Aí voltou. O Danone pegou, a gente foi e desceu com ele num laguinho que tinha lá perto. Aliás, antes de descer, né? Aí o Danone voltou e a gente orou. A gente Lá orou. dentro da coisa. Só que a gente orou, eu lembro que eu falei, lembra que eu falei assim, Deus, se você É. tiver que dar um recado pra falar com a gente, por favor, seja óbvio. Seja óbvio, A a gente gente tá aqui, pediu. ó, A gente não sabe tá o que aqui uma fazer, hora, a gente acho que não chega, sabe o que decidir. a gente tem que dar uma decisão. E Pelo a amor de gente, Deus. nossa, foi exatamente isso que o Edu falou. Ele falou, por favor, seja óbvio. E era justamente a conversa A que a gente gente começou tinha a rir. tido, né? E a gente até deu risada. Seja E a óbvio. gente falou, por favor, meu Deus, manda um sinal rápido e óbvio, porque a gente tem que saber que é o senhor que tá falando. Aí, beleza, saiu pro laguinho, a gente saiu, deu tipo 20 minutos, ela falou assim, o doutor já tá aqui, quiser voltar, a gente, tá bom, vamos voltar, voltamos, foi super rápido. E aí a gente voltou, e Aí a gente tinha tomado uma decisão enquanto a gente estava passeando pelo laguinho lá. Foi. muito importante isso que foi. Ele falou assim, a hora que ele te levou da Danone pra lá, e uma menina tava comendo o negócio, a gente viu que ele pulou pra pegar o negócio da comida dela e falou, nossa,
Tô surpreso que ele tá bem, assim. né? Ele Como que levantou as ele patinhas no tá bem, balcão da veterinária bato no meio da para arrombar a balcão. comida dela. Danone sendo Danone, E gente. aí ele falou assim, olha, Ele aparentemente tá muito bem. aparentemente tá bem. Então, e beleza, né? Aí, Aham. pô, Aí saímos, ligamos pro Cris, contamos a história inteira. Demos essa voltinha, ligaram pra gente voltar. voltou. Mas, aí, Só que a gente tinha tomado a decisão, exatamente. Nesse Isso. momento a conta, gente conta. tinha feito uma decisão. A gente decidiu que a gente ia aguardar. Como a gente não teve a chance de ter a biópsia do Danone, a gente não sabe o que que a gente estava lidando, a gente decidiu que a gente ia aguardar a ressonância magnética, o CT, E- para tomar a decisão se a gente iria avançar com o processo de embolization ou não, porque a gente ficou com muito medo de todas as contraindicações que ele tinha dado. Exato. Que é tudo muito novo. E aliás, ele falou, inclusive nesse CT, como é que chama em português? Ressonância. Nessa ressonância, Ressonância. a gente vai saber se, inclusive, é um negócio que não tem que fazer. Se é É. uma coisa que tá muito avançada, se é uma coisa que, tipo, não dá É. pra tratar, sabe? E vai ter mais informação. E nisso ele já tinha falado que nesse caso o Danone teria que passar ainda na segunda-feira num cardiologista primeiro, porque no passado ele teve um sopro no coração, então teriam que avaliar. Mudou. Gente, bichinho, né? Aí teriam que avaliar se tudo bem ele tomar anestesia, quanto de anestesia podia tomar, e aí no outro É. dia a gente levaria de novo lá de manhã pra ele fazer a ressonância e os exames de Aí que vem na sangue. cabeça, nessa hora ela vai querer tirar dinheiro da gente. Por que vai fazer uma cardio? Se ele É. acabou de fazer uma anestesia 2 semanas atrás pra E foi muito estranho, assim, esse momento, porque ele ficou falando muito tempo assim, olha, A eu quero que falou isso. vocês avaliem o custo, porque se vocês demorarem para decidir, pode ser que vocês tenham que fazer um novo CT e Tem que pagar de novo. independente se vocês decidirem de fazer a embolização mais tarde, tem que fazer um outro CT mais a embolização. Isso foi na nossa volta já que ele falou disso. Foi? Foi já na Não. confirmação. Não, isso foi antes, Mar. Foi antes. Foi? Foi. Porque ele começou a falar assim, porque assim, Porque aí depois a menina entrou e falou a decisão assim, que vocês têm que tomar é, tem vocês mais vão fazer 650 do card. coração. Aí eu 750. falei, nossa, mas a gente achou que ia ser só os 2200 lá do CT. Pra vocês entenderem, porque acho que ficou um pouco confuso agora. A gente falou com o doutor, ele falou assim, olha, a gente viu ele lá atacando a comida, não sei o que, parece que ele tá bem. E esse é um procedimento muito exploratório, tá? Isso aqui, assim, é uma última alternativa que ele teria, porque a cirurgia, que é o 99% dos casos, resolve, não resolve Não pra ele. resolve. Então ele já tá no 1%. Ou seja, nesse 1% é uma coisa que assim, a gente está explorando que pode ser que funcione, mas a gente não tem ideia, porque a gente nunca fez isso num braço. Então, como ele tá um pouquinho melhor, pensem com carinho se vocês querem passar por isso, porque isso, além de ser muito caro, vai custar muito dinheiro, tem ainda o CT para fazer tudo isso e tal, e a gente não sabe se vai nem dar certo e nem se ele vai sobreviver, porque tem todos esses outros riscos que podem acontecer porque é uma coisa nova. Então pensem aí, eu já volto. Foi isso, para fazer entender. E aí ele saiu e essa veterinária A gente orou, entrou. porque uma coisa é óbvia, isso aqui. A veterinária entrou e falou: Olha, o doutor saiu, deu licença para vocês pensarem e conversarem em família, mas ele vai ter que fazer uma cirurgia. Então, eu vou precisar que vocês tenham 1 hora a mais do lado de fora, ou se vocês quiserem ficar aqui na salinha, até ele poder voltar. Ele passou para vocês o valor do exame de cardiologia? Aí a gente falou com ele, a gente acha que não vai precisar de fazer o exame de cardiologia, porque a gente ainda tá pensando se vai fazer o CT ou não. Ela, não, só porque vocês saberem, se tiver que fazer o CT, tem mais que incluir 750 para fazer o cardio também. Aí, E isso assim, tem que precisar de outros exames do cardio, porque o cardio pode definir se precisa a de gente mais. ficou triste, porque a gente pensou assim, o veterinário saiu, e eu acho que ele ficou com a consciência pesada de ter dado a opção pra gente desistir do CT ou adiar o CT, então, em forma de cobrar alguma coisa da gente, a gente tava muito assim, né? Eles vão querer tirar mais Eles dinheiro. vão querer Já tirar é tirar mais uma dinheiro grana da e gente. vai fazer um cardio desnecessário. Beleza, a gente ficou assim, Enfim. poxa, né? Pra mim, eu não tava nem jogando no Dr. Bill, no veterinário. Eu tava achando que era eles que queriam tirar Vai ser dinheiro mais deles. deles mesmo. Não, doutor. Verdade, verdade. E aí, beleza, aí a gente Enfim, voltou, tomamos né? decisão. Tomamos uma decisão, então a gente vai assim, a gente vai fazer esse exame, e esse exame vai definir se a gente vai ou não passar o procedimento, É. tá? E aí, porque aí é uma coisa que é importante, tipo assim, a outra opção, que você fala assim, às vezes, se é uma coisa tão arriscada, ele tá mais ou menos bem, vive a vida com ele bem, com uma quality life, né? E aproveitem o máximo dele, agora, para ele não passar por esse sofrimento, se tiver que ser, se ele tiver alguma situação e ele falecer, vai ser. E deixou isso assim meio no ar, a gente, nossa, né? Beleza. Aí voltamos para falar com ele, dessa vez ele voltou sozinho. E a gente já tinha orado também. Aí ele voltou sozinho, e aí me veio, na hora veio aquela questão que eu falei, eu tenho que falar, doutor, você acredita em Deus? Aí ele, oi, assim, eu falei, você acredita Ele em não Deus? entendeu. Aí ele, oh yeah, sure. Eu falei assim, então, porque a gente orou e a gente sentiu que a gente não vai fazer esse procedimento. E o que o senhor acha, né?
jogar pra ele. Mas a gente ainda tava falando que ia fazer o A gente CT, né? falou Então, que ia a fazer gente o quer fazer o CT. CT. A gente quer fazer o CT, mas a gente não quer fazer a embolização. É. Eu queria que o senhor fosse muito sincero com a gente e falasse o que o senhor realmente acha que poderia ser feito e o que você faria Não, senhor. e o que você faria e o que você faria na nossa situação. Porque na nossa cabeça, esse exame ia dar respostas pra gente, ia fazer a gente entender melhor o que tava Mas é o que nós acontecendo, exatamente. né? Mas Inclusive, se era viável fazer uma embolização. exatamente, então a gente falou pra ele, é isso que a gente tá na nossa cabeça agora. O que o senhor acha? O Edu jogou pra ele, né? Tipo assim, muito. Depois de ter falado dessa forma, eu falei, né? Então, se a gente precisar de uma resposta, a gente não vai fazer, a gente não quer fazer o procedimento agora, mas a gente vai fazer o CT. E esse CT vai definir se a gente vai ou não seguir com o procedimento. Então, dá pra fazer hoje ainda, inclusive, né? Aí ele falou assim, olha, pra ser sincero, eu acho que eles não deveriam fazer o CT e levar ele pra casa. Aí a gente assim, Aí o E Eduardo, ele aí eu falou falei, não, assim, não, não. mas o Eduardo não conseguia escutar isso. Aí é, eu falei, não, não, mas o CT não vai dar mais informação, então é importante fazer o CT. Ele, não, acho que você não deve fazer o CT, leva ele pra casa. E aí a Leco olhou pra mim assim, Leco, você não pediu uma resposta óbvia? Olha a resposta óbvia. Na frente Ele tá dele, sendo ele não explícito. entendeu, porque eu tava falando em Falou em português. português. Aí eu olhei assim, aí eu falei, é verdade. Aí tipo, Aí a Má foi falar com ele, porque, mas, né, Má, hum, explica o que você perguntou. eu não lembro direito como A Má foi que eu perguntou pra falei. ele assim, mas não seria o caso da gente fazer esse CT realmente pra saber o que tem dentro dele? E ele falou assim, olha, É, eu é não verdade. indicaria, eu não indicaria fazer. Se É, fosse meu cachorro, eu não é. faria. Ele Eu falou, acho talvez que nem ele dê a tá, resposta. talvez nem dê as respostas que a gente É, ele precisa. falou, talvez dê uma resposta seja só assim, ok, sei dessa informação, mas não vai mudar nada. uhum. Isso. Aí, nesse momento, eu comecei a chorar. E aí eu falei pra ele, doutor, fala a verdade com a gente, porque eu tô muito preocupada em... O meu coração, que eu falei com o É. Eduardo o tempo todo, eu falei assim, Eduardo, eu não quero fazer nada no Danone, eu não faria nem o CT. O Eduardo falou, não, mas a gente combinou que a gente faria o CT porque eu acho que faz mais sentido. Eu falei, não, verdade, faz mais sentido, vamos explorar o que que tem. Mas meu Pra coração não ser falava, negligente. o meu coração falava pra Exato. não fazer. E eu falei assim, doutor, o meu único medo da gente não fazer o CT é eu ser negligente e a gente não entrar com uma medida preventiva pra cuidar da vida do Danone agora e eu atrasar algum processo. Ele falou assim, não se preocupa com isso, você não tá sendo negligente. Eu não faria nada com esse cachorro. Ele tá muito bem. Dá pra ele aí 6, 9 meses, o que precisar de vida com qualidade. Talvez vocês fiquem com ele muito tempo desse jeito. Só aí ele ensinou até a gente como a gente podia medir com a mão, Sim, saber o o tamanho que da a gente força. Se poderia vocês quiserem, talvez a cada poucos meses vocês podem fazer às vezes um ultrassom, só porque é mais barato. acompanhar, Mas pela mão mesmo, faz a medida, tira foto, não sei o que lá. enfim. Mas aproveita um tempo de qualidade com ele. E aí ele falou assim, mas Eu- então você tem. Ele não. Aí eu falei, e cardio, essas coisas. Ele falou assim, não, esse sopro aí, na verdade, é Muito pequeno. muito leve. É, Não não é faz o nada. cardio. Eu falei, então a gente precisa fazer nada. Ele falou assim, não, leva ele pra casa. Nossa, aí assim, Acho que a a gente não gente não acreditou, né? acreditava. A gente falou, não é possível, assim. Porque a gente esperou esse momento, né? A gente realmente chegou aqui por esse momento. E É, parecia que assim, tem que fazer, porque chegou aqui. E aí, e o Danone tava bem, e ele parecia que tava cada vez melhor. Assim, era uma coisa assim, visível, mas calma, quando você tá todo dia com o seu cachorro, você não percebe que você, sei lá, você tá todo dia vendo um outro, você não sabe que o cabelo cresceu da pessoa, ou que a é, pessoa engordou, não engordou. Então, assim, a gente não via que ele tava muito melhor. é. Ele tava, parecia melhorzinho, mas aí só prestando atenção, que às vezes começa, falou, nossa, ele tá. Ah, Binha pra lá pra cá, cheirando as coisas, puxando, roubando comida do chão, Abraçando. abraçando. Eu Super, ele falei, tava "Mas ele tá super bem. feliz. Ele tá nota 7,5, 8, sei lá. Ele tá muito melhor, ele tá muito melhor. E ele falou, caramba, ele tá muito bem mesmo. Ele tá com coisa na barriga ali, mas ele tá bem. Ele não tá sofrendo, ele não tá com dor, ele tá fazendo os cocô E no final tá das comendo igual um maluco. contas, nessa consulta com o veterinário, a gente começou a ficar quase impondo pro veterinário pra gente fazer o CT e ele falando pra gente não fazer nada. E, gente, eu falo que uma coisa, quando eu tava naquele momento ali que eu tava no Brasil, ligando nas clínicas dos veterinários oncologistas, tudo, eu orava muito, 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 assim, pra Deus colocar o veterinário certo nas nossas vidas, sabe? Era, tipo assim, o que eu mais pedia. Eu falava, claro, cuida do Danone e, tipo assim, por favor, guia a gente pra gente chegar no veterinário certo, no veterinário que vai ajudar a gente a fazer a coisa certa. E naquele momento, conversando com o Dr. Bill, eu tive certeza que ele foi exatamente esse veterinário que Deus colocou pra gente, sabe? Porque de tudo, principalmente depois de tudo que vocês viram aqui nos Estados Unidos, de como eles são gananciosos e só querem arrancar dinheiro, meu, ele ficou assim, muito, ele tirou muito tempo do dia dele pra conversar com a gente
pra no final ele falar pra gente, não faz isso, vocês não precisam gastar esse dinheiro agora, o Danone tá bem, e o valor ainda foi muito baixo, perto de tudo que já tinha A gente acontecido. pode conseguir reembolso também desse valor, porque é um valor Não, que nem. consome. A gente nem. Nossa, foi Então, um assim, milagre. ele realmente ele foi enviado por Deus, Foi. o Dr. Bill, eu tenho certeza absoluta. E aquela conversa que a gente teve com ele foi assim, foi Deus falando com a gente, tipo, Danone tá bem, tá tudo bem. É. E, e as coisas como são loucas, né? Assim, voltando na nossa. Que aquela timeline cresceu, gente. Não, detalhe pra a estrelinha aqui, ó, do milagre e a mãozinha. Não sei se dá Ah, é pra uma ver. mãozinha, eu achei que era um anjinho. É uma estrelinha e Aqui, é ó, uma uma coisinha mãozinha assim. assim. Achei que era um É anjinho. que, assim, Bonitinho. se a Má não tivesse vindo por conta do Danone tá muito mal, porque ela não viria se o Danone tivesse melhorado, você não viria. Aham. E tivesse topado para a igreja e tivesse topado e participar desse discipulado, que era a última semana, e aí falado, feita a pergunta de como Deus se comunica, e aí falar que tem várias formas, e a gente fala assim, nossa, mas podia ser óbvio, porque a gente não é meio sonso, a gente não percebe quando fala. E aí a gente pedir para Deus É falar, seja verdade, óbvio pra é gente. E o verdade. doutor falar com as palavras dele, falou assim, não faz CT, não precisa Não fazer CT, precisa vocês vão fazer perder dinheiro com nada. isso. Aí ele falou, mas não, não, e aí me lembrar quando ele falou, vocês vão gastar dinheiro à toa, vocês não vão fazer CT, não vão fazer dinheiro, não vai levar a lugar nenhum, não faça, não faça. E aí me veio na cabeça o quê? Falar aquilo lá, a primeira coisa que veio na cabeça, eu falei, a gente não vai gastar esse dinheiro. A gente não vai gastar esse dinheiro, a gente não vai gastar esse dinheiro. E a profecia que o Edu falou, E eu aí eu perguntar pra ele, sonhei que eu ia perguntar pro doutor obrigada, na consulta do Danone se ele acreditava em Deus e pra e, ele eu, e não é ser julgando, tá? honesto Era com a perguntar gente. porque eu queria muito que saísse uma coisa honesta dele, eu queria falar, eu queria perguntar isso pra ele. Ele podia falar, não, eu não sou, mas ele falou, tudo bem, você como ateu, talvez mudaria a minha perspectiva, não sei. Mas eu queria perguntar pra ele. Eu sentia assim que eu tinha que perguntar E e fez eu não ia sentido, julgar, é? eu queria Faz sentido perguntar falar de porque Deus nessa hora. sei lá. E aí, tudo isso. E tudo voltando, porque chegou nesse momento por conta de. Cara, é muito maluco isso. É. A Olha, gente ficou bonito, hein? ter sido lá no Natal, que a gente comemorando que a gente estava em família, e a gente agradecendo a Deus que a gente estava em família, e você tá tido aquele, pô, que tá com ansiedade, não sei o quê. Começar a buscar mais e ser mais cutucada. As coisas se conectam muito, de um jeito muito louco. É muito absurdo. É. E é muito lindo, né? Como as coisas se conectam E e aí, faz sentido. a gente não acabou, né, a história. A gente só. Eu queria dar esse depoimento pra vocês, porque eu acho que é muito, muito, muito assim. É muita coisa acontecendo que mexeu demais com nós três, de formas diferentes. Foi. Talvez com nós quatro, né? Porque o Chris também. O Cristo me mexeu bastante Quatro. com ele lá. E a gente nunca se sentiu tão feliz de estar se alimentando espiritualmente, de estar buscando cada vez mais isso. Isso ajuda a gente a ser muito melhor, afinal, a forma que a gente até articula sobre isso, porque a gente tem muito pré-julgamento de coisa quando a gente sabe por cima. Tipo, a Bíblia condena isso, então. Não, não é a Bíblia condena isso. Onde? Me mostra. E aí você aprofunda, você fala, não, não é assim. Aí, porque isso aqui tá errado. Me explica, mas porque se você procurar lá no Google o que que tá errado na Bíblia, você não pode ter tatuagem, não pode bater punheta, não pode ter cabelo comprido, Não pode ter barba. não pode ter barba? Pode, porque, me explica, o romano não tinha barba, ele é um pecador? Ou, porque ele Não não tinha pode barba? cortar a Não barba. pode cortar a barba. Então, aí todo mundo agora que tem o pastor de barba feita é um pecador, porque ele tem a barba feita. É umas coisas muito, sabe, muito no ar, assim, Não, você vai ver, não é nada, é uma interpretação bizarra. E a própria religião, né, são várias interpretações que pessoas põem, pegam. e a outra coisa muito importante também foi ter essas, né, dentro disso tudo aqui, ir para a igreja de forma muito cabeça aberta, mas não usando a igreja como um fim. A igreja é um meio, é um canal. É. É um canal que outras pessoas estão ali conectadas também, que você tem pessoas de uma comunidade ali que tem interesses próximos dos seus. Você se sente bem, você vai, se você se sente conectado com a mensagem, você fica. Mas não é porque, agora que eu, sei lá, que aceito a Deus, aceito a Jesus, vou para a igreja. Não, a igreja é um canal que te leva pra lá. Você pode aceitar na sua casa, dormindo. É. Sabe? Tem formas e formas. E esse canal funcionou pro Edu, funcionou pra Leca, funcionou pra mim, mas não necessariamente vai ser o canal que vai funcionar pra Não foi você. por isso Não Porque foi. Jesus fala isso, né? Eu sou maior do que a igreja e a religião. É. Então, E é. Muito não maior. é sobre. Não é só sobre isso. Não. Uhum. Cada um toca de um jeito. Exato. Mas, enfim, o Danone tá aqui, perfeito. Lindo. Nanando o sonho da vida dele. Hã? Enfim, que você tá complementando, você não tá pondo um contraponto. É. Enfim, não precisou de fazer cirurgia nenhuma, né? Então, vai continuar aqui com a gente firme, Aliás, olha que forte. legal. Lindo, lindo. Renovou a nossa fé em Deus. Muita gente tá perguntando pra gente sobre isso. Muita gente. Família, amigos, WhatsApp, pessoal do trabalho. E aí eu fiquei pensando assim, como é que eu vou falar isso, explicar isso no trabalho?
E aí me veio a frase, né? O que eu vou te contar, você talvez não acreditar, mas eu espero que você acredite. Vai ser esse o começo da história que eu vou contar pro pessoal do trabalho. Porque, como é que você explica? Fala assim, gente, você pegou o dia off ali do trabalho pra levar ele pro hospital porque vocês estavam super esperando que ele tava mal, não sei o que. Para De fazer. repente ele Que tava indo em exato. casa Só aqui, de um dormindo tumor. ali. Tá lá, né? A bolota, mas a gente sabe que Ah, mas... ela não é nada pra gente se preocupar. Não é. É. Aí você viu outra coisa que a gente teve quando a gente tava na praia, que eu falei, Leca, você crê que chega lá na segunda-feira e fala assim, não, tem tumor aqui. É. É. Ele não foi exatamente assim, mas ele, não falou, ele falou assim, pode até ser que seja um hematoma. Falou, é verdade, ele falou Aí, isso mesmo. Ó, não tem nada nesse neném aqui, não. tem nada que não. Só uma E a bolinha gente não de sabe, tênis guardada né? E aqui, ó. pode ser que não seja. É um franguinho que não digeriu. Pode ser que não seja nada, que fique lá e tá tudo bem, né? A gente não sabe, mas eu acho que o que a gente aprendeu muito com tudo isso foi exatamente essa questão de, tipo assim, de estar em paz com isso, sabe? De saber que Deus tá olhando por esse nenê e Ah, essa é uma coisa que eu queria contar, que foi legal também. O pastor perguntou pra mim e pra Mar, assim, se a gente se lembrava de alguma vez que foi. Deus se comunicou com a gente. E aí eu falei com ele, a gente, Eu lembro que eu virei pra você e falei assim, a gente tá esperando, né? é, a Aí você gente, falou pra ele, a gente tá esperando ter esse testemunho pra contar e de você como falou, que Deus se comunicou com a gente através do nosso cachorro Danone. e você falou, essa semana. Essa semana, e aí aconteceu isso, né? É muito bom. Tem outras duas coisas legais pra falar. Uma delas foi que muita gente tá perguntando assim pra mim, você sempre foi assim, cristão e tal? Eu acho que não. Acho que nunca foi assim, na verdade. Eu acho que eu fui apresentado pra Deus, conheci a igreja, conheci o cristianismo, aceitei de forma, talvez, pra quem diz que assim lembra de muito forma memorável, talvez então não aceitei, então. Mas eu sempre tive isso pra mim, sempre vi o que era correto, o que era não correto, mas me afastei muito. Me afastei muito, não ia pra igreja, não ia, não consumia, não me alimentava do espírito. E aí, na primeira vez que eu como eu voltei a me alimentar um pouquinho, como se eu estivesse comendo assim, eu tô comendo, sabe, a oraçãozinha do dia a dia, 1 minuto que você gasta de 24 horas do dia, eu tô comendo ali meu amendoim ali, e fiquei assim, sabe, meio que levando assim, aí fui percebendo que precisava me alimentar de verdade, sabe, comer o carboidrato, a proteína, e aí foi mudando. Então essa é a primeira coisa, então pra quem perguntou essa dúvida. E a segunda foi muito engraçada desses pontos todos, que dentro do app, do aplicativo da Hillsong, você pode pedir por oração. E é em inglês, né? Ask for prayer. E aí eu fui digitar Pray for my God, em vez de pôr dog. Aí eu, dog é God, ao contrário. Aí, Cachorro e Deus em inglês é a mesma é palavra a mesma escrita ao contrário. palavra. Porque eu já tinha brincado, falei assim, o Deus usa muito Danone Falar com a acho que gente. vocês não têm ideia. E porque a relação humana que eu tenho com ele é muita coisa assim que eu falo, não é possível. Tem uma coisa ali que Deus usa de uma forma ou de outra. E a hora que eu escrevi isso, ficou assim meio, sabe, pode ser uma mera coincidência, mas aí me veio a cabeça, ele vai ser usado por Deus de novo. Muito doido. É isso. E é isso. E é isso, gente, como o nosso cãozinho nos salvou. E espero que vocês, se vocês têm vontade de se alimentar mais espiritualmente, da forma que você sentir a vontade de fazer, seja consumindo material online, seja você indo para uma igreja, conversando com amigos ou amigas que têm mais contato, mas talvez venha muito mais de uma curiosidade. E vou te falar, como eu falei da primeira vez que eu fui para a igreja aqui, não foi, nossa, senti no coração e fui. Eu me forcei aí. Talvez nem muito empolgado e me sentindo assim, pô, tô perdendo futebolzinho, hein, que saco. Mas foi tão bom para mim que mudou a minha cabeça. Então, às vezes, você tem que fazer um esforcinho. E o esforcinho é que nem o pessoal. Pô, tem gente que fala assim: assiste Game of Thrones. Game of Thrones é bom. Aí você assiste o primeiro capítulo, é uma bosta. Segundo, é uma bosta. Terceira, é uma bosta. Fala, não, depois da quinta temporada fica bom. Aí você fala: então tá, vou fazer um puta esforço. Aí você se mata assistindo pra ver se fica bom. Breaking Bad, muita gente falou isso. Eu adorei todos, mas menos Game of Thrones. Mas aí, a igreja Eu adorei todos e menos o The Breaking Bad. Chosen, por exemplo, o The Chosen, eu acho que é um ótimo começo. Aí você fala assim, mas é tão ruim o primeiro capítulo, você assiste mais. Faz o mesmo esforço que você faz para qualquer coisa que você vai assistir, que você começa achando ruim, Dá uma chance. faz um esforcinho, vê a primeira temporada, pô, assistir aqui. Se você já tem esse hábito, faz esse esforço. Não vai ser tudo que assim, vai ser tudo que, se Deus não mexer comigo, eu não vou ver. Não, às vezes não vai mesmo mexer. Se você não for atrás, não vai mexer mesmo. Deus não te obriga às coisas. Você tem livre-arbítrio. E essa é a maior diferença que existe. E tem que lembrar que é no tempo dele, não no nosso tempo. É no tempo dele, exato. Então, assim, não se ensina assim, vai. A hora que tiver que ser, ele vai mexer comigo. Ou, ele só vai se você aceitar, se você pedir, se você buscar. É uma escolha. Pedir. Se não é por escolha, ele não vai vir. Então, faz essa escolha de talvez Deixar buscar ele entrar. da forma que. Às vezes fala assim, faz uma oração e fala assim, Deus, não faço ideia de como começar. Não gosto de seriado, não tenho tempo, tô meio puto aqui, sei lá.
Mas Me me mostra de mostra forma coração óbvia. aberto, tá? Não é assim, provando, assim, julgando, assim, vai lá, põe na conta a parede. Fala assim, pô, eu realmente não sei, assim, mesmo de coração aberto. E às vezes você se surpreende. Exato. Ai, que lindo. Que É isso aí, gente. lindos! Então, fiquem bem, espero que Fiquem com Deus. vocês tenham os milagres de Pega vocês. um pra gente as dar Vou um pegar aquele pouquinho café. com ele. Tem que dar a volta. Vai Pra pegar? todo mundo ver que esse neném. Ah, Gente, ele tá no escuro, nos cabelos da ai, meu Deus, como ele tá lindo e gostoso esse cachorro. Que lindo! Que grandão. Oh, meu Deus. Tô pisando. Para que eu não pise de algum, né? Tadinho. Oh, que gostoso esse neném. Ah, Conheci neném, foi. Que saudade já. Aí, amor. Dá um oi pro pessoal. Gente, olha aqui, ó. Tô lindo, gente. É. Tô lindo e bonzinho, gente. Um barrigão gostoso. Que lindo. Calma que eu tô aqui embaixo, não pega essa merda. Não pega essa não, só meu irmão. Eu fiz meus esforços também pra ficar com o meu irmão. Que gostoso. É isso, gente. gente. Família, fiquem bem. Tchau. Tchau. Ai, que soninho.